Acho que a gente pode ir começando, então, Fernando, se tu estiver pronto, a gente queria agradecer muitíssimo a presença de todo mundo. A gente tem tentado cada vez mais qualificar os processos de pesquisa na residência, para a gente pensar a pesquisa no campo da residência, da formação em serviço, é fundamental, porque a gente consegue ter não só uma formação mais qualificada, mas também heranças assim que os residentes podem deixar para os serviços, pelos locais por onde eles passam, né? Então, a gente tem estimulado bastante, a gente tem lançado um livro por ano com as produções dos trabalhos de conclusão dos residentes, o próximo já está no forninho, assim, já está dourando, está quase saindo, e a gente tem tentado fazer atividades para a gente poder discutir as questões relacionadas à pesquisa, dessa vez de forma virtual, mas, enfim, é o que o momento proporciona. Então, eu vou deixar o Fernando se apresentar melhor, é um grande parceiro da residência, um grande parceiro da gerência de ensino e pesquisa, e que a gente sempre gosta muito de ouvir ele falando, então a gente resolveu dividir com todo mundo aí. Fernando, a gente vai estar por aqui nos bastidores, qualquer coisa tu nos chama. Tranquilo. Então tá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Manchal, eu sou médico, hoje estou na coordenação do setor de pesquisa aqui da GEP Conceição, e dentro desse mesmo patamar da pesquisa, eu faço parte da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, na Rebrates, representando, obviamente, a Conceição e toda a região sul do país, junto à Rebrates em Brasília. Eu vou começar a dividir a tela com vocês aqui, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a pesquisa quantitativa. E obviamente, é um desafio falar da pesquisa quantitativa, porque vocês vão ver assim, é um assunto que tem vários assuntos dentro dele. Vou tentar ser o mais didático possível em relação a isso e dar alguns exemplos assim, do que a gente está falando. Tá? De qualquer maneira, depois eu fico à disposição para a gente discutir alguma coisa se precisarem aqui, ou mesmo depois lá no setor de pesquisa, no que a gente puder ajudar a contribuir com a pesquisa. Então, vamos lá. Então, primeiro, nessa aula, assim, eu vou falar um pouquinho sobre método, sobre a pesquisa por si só e a pesquisa científica, o conhecimento científico, essa relação que a gente sempre faz, a pesquisa quant com a pesquisa quali, né? Eu sei que vocês, se não tiverem, vão ter uma aula sobre pesquisa quali. Depois, sobre os estudos epidemiológicos observacionais e os experimentais, alguns estudos que a gente classifica como secundários, e estudos de avaliação econômica. Então, a gente vai dar uma pincelada sobre vários tipos de pesquisa. Bom, primeiro, essas coisas bem teóricas em relação ao método, né? Então, o método é esse caminho, essas regras e procedimentos em direção ao objetivo. E na metodologia científica, a gente tem isso como um estudo sistemático e lógico de todos os métodos empregados na ciência, nos seus fundamentos, validade em relação às teorias científicas. Na realidade, o que a gente vai mostrar aqui agora sobre cada um desses pontos, desses exemplos de tipos de pesquisa, cada uma delas tem um método de fazer e de mostrar os resultados, né? Então, de pensar a pesquisa e de mostrar os resultados. A gente vai ver se a gente consegue falar sobre o método de cada um deles nos slides seguintes. Então, método, conceituando, né? Então, compreende esse conjunto de dados iniciais de um sistema de operações ordenadas, né, para a formulação de conclusões de acordo com certos objetivos pré-determinados. Na pesquisa quantitativa, a gente tem isso bem arraigado. Assim, o planejamento da pesquisa por si só, que é o processo anterior à pesquisa, ele é fundamental para depois de estabelecido este cronograma de pesquisa, esse protocolo, a gente vai para campo e vai fazer a pesquisa, né? Então, isso vai ficar mais, eu acho, mais palatável assim que a gente mostrar os exemplos, né? Mas isso tem que estar, eu estou falando isso de antemão, assim, ou de primeiro, na realidade, porque a gente precisa ter bem claro qual é a nossa pergunta de pesquisa
e para chegar à pergunta, qual é o tipo de pesquisa que eu tenho que me lançar, e em saber do tipo de pesquisa, quais são os métodos que eu vou ter que fazer para chegar aos meus objetivos. Em relação ao próprio questionamento do que é a pesquisa, né? Então, assim, a gente tem como conceito, né, um procedimento racional e sistemático que tem por objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. E aqui, de novo, assim, os problemas que são propostos é assim, qual é a pergunta de pesquisa, o que eu quero responder. E nas pesquisas quantitativas, a gente tem que ter uma pergunta muito bem clara para tentar responder essa pergunta. Essas várias fases, né, que a pesquisa vai passar, depende de cada tipo de pesquisa. A gente só vai, então, iniciar uma pesquisa, né, se existir uma pergunta, uma dúvida que a gente quer buscar a resposta. Né? Então, resumindo essa função toda que eu falei até agora, assim, a pesquisa ela vai ser a busca, né, da resposta para aquele meu questionamento. Né? Até mesmo para a formulação de perguntas, a gente tem métodos para fazer isso. Eu sei que se trabalha bastante isso na residência, a gente trabalha bastante isso no mestrado também, de como fazer a pergunta de pesquisa. Tá? Então, por mais difícil que seja de elaborar uma pergunta, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque é nessa pergunta que a pesquisa inteira vai se alavancar por si só. Né? Outra questão importante é que não basta só o desejo do pesquisador em realizar, né? Então, a pesquisa, né, a gente tem que ter o conhecimento do assunto a ser pesquisado e ter, obviamente, recurso humano, material e financeiro, eventualmente, para fazer isso. Né? Então, tem certas pesquisas que vão demandar conhecimentos específicos dos pesquisadores. Né? Então, quando a gente está pensando na pesquisa mais aplicada ao nosso dia a dia, obviamente que as questões do nosso dia a dia vão ser trazidas para nós. Né? Quando a gente se aventura num outro espaço que não é o nosso, de avaliação de tecnologias ou mesmo de perguntas de pesquisa em outra área, a gente tem que tomar o conhecimento da outra área ou, pelo menos, trazer para o grupo de pesquisa quem está vivendo aquele espaço, né, de conhecimento. Né? Então, o conhecimento do assunto a ser pesquisado é fundamental. A questão de recursos humanos, material e financeiro também, né, porque por conta de pesquisas mais elaboradas que vão envolver mais tempo, isso certamente despende, além de esforço cognitivo nosso, às vezes recursos financeiros. Tem aquela questão mesmo do pesquisador, ser aquele professor Pardal assim, que promove o descobrimento, vai ser genial. Isso até pode acontecer, mas normalmente não é real isso, né? O pesquisador é aquele que baixa a cabeça e vai muito na linha de frente, buscando dados e fazendo banco de dados e cavucando, às vezes por si só, e às vezes o só é o que fica mais evidente, assim, ele vai trabalhando naquela questão de pesquisa até que, ao fim e ao cabo, ele consegue expor um certo número de dados e as conclusões sobre isso, né? Então, aquela coisa de acordou de manhã e surgiu uma ideia e a partir disso se fez, normalmente não é o real. Então, o conhecimento científico ele vai ser produzido pela investigação científica através dos métodos, né? Vai ser resultante de um aprimoramento desse senso comum. Assim, as pessoas acham alguma coisa, a gente começa a investigar sobre isso. E através da verificação de dados, dentro dessa metodologia, de acordo com cada tipo de estudo, a gente pode dizer que a gente está produzindo conhecimento científico. E uma coisa importante, esse conhecimento ele tem que ser objetivo, metódico e passivo de demonstração e comprovação. Então, por isso, quando a gente vai pensar algum tipo de pesquisa, qualquer um deles, o que a gente vai fazer em cada fase da pesquisa e como a gente vai tentar chegar aos objetivos é fundamental antes da gente começar a pesquisa por si só. Isso do ponto de vista quantitativo. Né? Então, a gente tem o planejamento, ele é fundamental, ele faz parte do processo.
Tanto é que, às vezes, o protocolo de pesquisa, a formulação dele é mais longa do que a própria aplicação do protocolo depois. Tá? E todo esse protocolo de pesquisa prévio a iniciar a pesquisa, ele tem que ser de conhecimento de todos, de demonstração e passível de ser reproduzível depois. Né? Então, se algum outro pesquisador quiser fazer a mesma pesquisa, vai ter que chegar nas mesmas conclusões, porque o protocolo foi o mesmo. Em relação ao conhecimento científico, né, ele permite a elaboração conceitual da realidade que a gente deseja ser verdadeira, né, em especial do ponto de vista quantitativo e pessoal. Né? A gente vai tentar fazer com que a gente consiga descobrir a realidade, descobrir a verdade sobre aquele assunto em si. E para isso, além de fazer de traçar o protocolo, aplicar a metodologia, chegar aos resultados e ter as conclusões, existem várias maneiras de testar qualquer tipo de possível erro que alguns tipos de estudos podem trazer consigo. Né? Eu acho que isso vai ficar mais claro depois, mas, por exemplo, se a gente iniciar um estudo que seja retrospectivo, né, a gente vai buscar dados que já foram coletados, existe um tipo de erro que pode estar nisso, porque quem coletou os dados não fomos nós, e quem coletou os dados não estava com a mesma ideia que a gente está em relação àquele assunto. Né? Então, a gente tem que considerar isso quando a gente vai fazer as conclusões. Né? E esses são os testes, existem testes para fazer isso, para a gente tentar fazer o que a gente chama de teste de falsibilidade, esses dados são ou não são corretos. Né? Todo conhecimento científico ele tem caráter provisório, né? Então, naquele momento, é isso que a gente conhece, é isso que a gente consegue provar sobre a realidade daquele momento. Né? De toda maneira, eles vão ser reformulados e mesmo o conhecimento que já está bem arraigado, ele pode ser posto à prova ali adiante e a gente concluir ao contrário, ou, de qualquer maneira, a gente pode até reafirmar o mesmo conhecimento. E aí eu acho a questão que é fundamental, é a seguinte, está sempre junto, que tem que ser de domínio público. Né? Então, todo esse conhecimento posto, o protocolo feito, a ideia explorada, os dados coletados, os resultados feitos e as conclusões, isso tem que estar, todo o processo tem que estar público. Isso é importante para a gente aprender com cada pesquisa feita. Né? Como a pesquisa, o nome já diz, a pesquisa quantitativa vai tratar de resultados que são quantificados, né? Então a gente vai ter números de um lado e de outro, né? Então essa quantificação é característica da pesquisa quantitativa. A gente idealiza sempre que quando a gente tem pesquisas que não sejam relatos de caso, que também são pesquisas quantitativas, mas que elas sejam com amostras grandes suficientes para representar a população que a gente está estudando. Como falei antes, a gente quer com isso mostrar um retrato da realidade daquela população. Né? A pesquisa quantitativa tem como característica essa centralidade na objetividade dos dados. E também como conceito, assim, a pesquisa quantitativa ela considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, com isso com auxílio de instrumentos padronizados e neutros. E a gente vai recorrer à linguagem da matemática para descrever as causas dos fenômenos entre as variáveis. Né? Então, isso significa assim que, bom, a gente vai trabalhar com dados, a gente vai tentar quantificar todos eles, a gente vai preferir trabalhar com os dados que sejam, como o nome já diz, quantitativos, né? Então, quando a gente trabalhar com, por exemplo, perfil glicêmico, com glicemia, por exemplo, os níveis de açúcar no sangue, a gente vai querer saber o valor e não por si só qualificar o dado se o paciente é diabético ou não. A gente vai preferir saber qual é o nível de glicose que ele tem no sangue. Então, a pesquisa quantitativa busca muito mais essa quantificação
do que a qualificação ou a categorização dos dados. Obviamente, a gente pode trabalhar com dados mais categorizados, eventualmente, né? A gente vai dividir em categorias, se ele está obeso mórbido, com seu peso ideal, entretanto, se ele tiver o peso dele em números, é melhor. Né? Naquela relação entre quant e quali, né, esse quadro teórico e as hipóteses na quantitativa, elas devem ser definidas rigorosamente até a priori da investigação. Então, a gente vai elaborar a hipótese do nosso trabalho. A partir da hipótese, a gente vai tentar ver qual é o tipo de estudo que mais se enquadra, e a partir daí que a gente vai para o protocolo e depois vai para campo. Né? Isso na qualitativa é menos estruturado em relação à quant. A outra questão importante é que na quantitativa a proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados ela é menor. Então, o pesquisador é aquele que menos interfere no dado, porque se a gente interferir no dado, a gente pode modificar o dado. A gente só quer ver, na realidade, a realidade sem estar lá atuando sobre ela. Se isso for possível, obviamente. Fernando, desculpa te interromper, mas algumas pessoas estão achando o som ruim. Não sei se pode ser alguma coisa do teu fone, algum mau contato. Deixa eu ver se eu troco o fone aqui, senão fica melhor. Peraí, só um pouquinho. Alô? Opa, para mim melhorou aqui, mas o pessoal pode ir dando retorno pelo chat, melhorou qualquer aí? Coisa. Se melhorou, dá um ok aí, tá? Que eu tô tocando ficha. Agora tô que nem um call center aqui. Mas agora tu tá tipo Madonna, achei muito agora fino. Agora eu tô na onda aqui, né? Tá. Legal. Tá bem? Bom, até eu tô escutando melhor agora. Mas tá bem, vamos lá. Aqui tem uma representação do que seria a pesquisa quantitativa em comparação com a qualitativa. Isso eu não vou abordar ponto por ponto, na realidade não é essa a ideia aqui, mas só para vocês terem o quadro todo, assim, né? A gente, na pesquisa quant, a gente foca alguns conceitos, né, pré-concebidos, né? E na realidade o foco é mais de poucos conceitos para tentar responder uma pergunta. A gente vai mais na questão da objetividade na coleta e análise de dados, né, e que a gente falou antes, mais nas questões matemáticas deles e nos procedimentos estatísticos sobre isso, né, tá? É importante na pesquisa quant, né, esses instrumentos formais e estruturados de coleta de dados. Então, antes da gente ir para campo, a gente tem já a planilha com as variáveis identificadas e todas elas com os seus devidos, as suas devidas lacunas para serem preenchidas com números, se isso for possível, né? Eu acho que agora a gente vai, eu vou começar a expor todos os tipos de estudos, né? Eu acho que daí a gente vai, estudos que eu falei vão começar a ficar um pouco mais claro, assim, né? Tá? Então, dos estudos epidemiológicos, a gente pode classificar eles em observacionais ou não experimentais e naqueles experimentais. Todas essas classificações, elas têm vários sinônimos para praticamente para todos isso, tudo isso que eu vou falar tem sinônimos, né? Já falar de estudos longitudinais, estudos transversais, estudos retrospectivos ou históricos, enfim, tem sinônimo para tudo. Então a gente eventualmente está falando de um estudo e daí a gente encontra uma sinonímia e assim, mas não é a mesma coisa, e às vezes é a mesma coisa, né? Tá? Então vou tentar dar alguns exemplos aqui. São os principais, eles não são principais porque são os mais importantes, mas na verdade são os que são mais utilizados. E mesmo assim existem outros subtipos dentro desses que eu vou explicar agora aqui. Então, dentro dos estudos observacionais, né, eles por si só, então a gente permite que a natureza determine seu curso, né, a gente vai olhar, então o investigador ele mede, mas não intervém, por isso que é observacional, a gente não vai fazer uma intervenção. Eles podem ser descritivos ou analíticos, né? A primeira questão é essa, então, é observacional ou experimental, e dentro dos observacionais, dois grupos, né, descritivos ou analíticos. Dos descritivos, normalmente esses descritivos são os primeiros, né, o primeiro passo de uma investigação, né,
que é a simples descrição do estado de saúde de uma comunidade, né, a partir de dados coletados que podem ser secundários ou primários, né? Secundários se já foram coletados com outros objetivos, né? Ou se foi diretamente para aquela pesquisa, a gente chama de primários. Normalmente esses dados não testam hipóteses, eles só mostram quantitativos, né? Um dado que está aqui, até fica um pouquinho fora de foco a tabela, mas assim, aqui uma pesquisa descritiva que mostra a razão de morte materna por 100 mil nascidos vivos no Rio Grande do Sul e compara isso com o Brasil. Então, assim, esse é um tipo de análise descritiva, diz, olha, quantos óbitos acontecem para cada 100 mil nascidos vivos no Rio Grande do Sul e no Brasil. A gente não está fazendo nenhuma inferência, tá? Mas o que está acontecendo aí? Então, por que morre? Então, aqui é só a exposição do dado. A partir desse dado, a gente pode, vou estudar morte materna. Tá, mas onde é que a gente está andando em morte materna no estado ou no Brasil? Aí a gente vai para um dado desse para a gente começar a pensar sobre isso. Né? Então, o que esse dado está nos colocando assim? Se a gente pode ver assim, 2009, 2010, 2011, a morte materna e a morte do Brasil estão muito parecidas. Assim, então, o índice ali que está vermelho, que é o Rio Grande do Sul, está muito similar ao resto do país, que é o índice ali em azul. E isso já vinha há mais tempo, assim, vinha desde os anos 2000 até ali 2010, com uma morte em torno de 60 casos para cada 100 mil nascidos vivos. Né? Daí, tá, mas o que isso me interessa? Né? Bom, primeiro, morte materna é um indicador de saúde, é um dos principais indicadores de saúde. Então, quem está estudando saúde, quer saber como é que está a saúde, como é que um país cuida dos seus, vai na morte materna, que ele é um indicador bem sensível a isso, né? E a morte materna, primeiro não tinha que morrer ninguém só porque está grávida, e isso é uma das coisas, assim, né? A outra qual seria o valor que a gente gostaria, assim, bom, nenhum, mas pelo menos, pelo menos o quê? Pelo menos próximo de 25, né? E o objetivo do milênio, lá, que a gente tinha que alcançar lá até 2015, era chegar em 2015 num nível abaixo de 35. Só que na última década, antes de 2015, a gente estava em 60 aqui no estado, para cada 100 mil, então estava muito alto, né? E aí alguma coisa acontece, a gente está vendo ali assim, ó, em 2011, que está super alto, e de repente, pum, cai lá em 2012. Então, em 2011 para 2012, alguma coisa aconteceu no estado que fez com que a mortalidade materna caísse, e depois assumisse um outro patamar em torno de 40. Né? Então, ela caiu abaixo de 35 e depois se estabilizou em torno de 40. Então, aqui eu não consigo ver no gráfico o que aconteceu, mas eu consigo ver que alguma coisa aconteceu e a gente baixou de patamar, e isso é muito bom para o Estado, e o país continuou na mesma. Então, o que aconteceu no Estado, parece que não teve... se aconteceu no país inteiro, no Estado foi melhor essa questão, né? Então, aqui é um estudo observacional descritivo, a gente vai descrever isso muito, a gente tem no IBGE isso também, né? Um outro tipo de estudo observacional descritivo são os estudos de caso, né? Os relatos de caso são isso, né? Então, aqui tem um relato de caso de oclusão da aorta abdominal com fluxo arterial para os membros inferiores mantido pela artéria mesentérica inferior. Bom, né, o que é isso? É meio estranho, assim, a aorta do paciente ocluiu, então não deveria ir sangue para os membros inferiores, porque é por ali que vai o sangue. Mas o paciente fez uma circulação periférica e manteve a circulação em membros inferiores. Bom, um negócio interessante, né? Bom, então já que tem, e é um pouco raro isso, né, acontecer, normalmente o paciente vai a óbito. E aí, bom, se teve um caso assim, o pessoal pega e descreve o caso. Então, ele é descritivo por si só, pega o caso e descreve ele, né? Vai estar lá e tudo que se fez no paciente, né? Aqui tem um estudo que a gente fez aqui em 2013 sobre prolapso da uretra em uma paciente pós-menopausa, que não tinha nenhuma comorbidade até então, né? Então, são esses tipos de estudos que a gente também são observacionais, que também seguem um rito, né, de descrição, né? A gente vai lá descrever o que aconteceu no caso. Essas descrições dos relatos de caso, ou mesmo dessas descrições maiores, que nem eu falei antes, assim, elas às vezes são o ponto de partida para investigações, né? O que a gente está mais acostumado a ver por aí, assim, até mesmo na literatura, são os estudos observacionais, dentro deles os analíticos, né? Que eles são desenhados para examinar associações ou relações entre variáveis, né? Então, identificação, mensuração de efeitos de fatores de risco, ou efeitos na saúde da população, de uma pessoa, em relação a uma exposição.
Então, a gente pode pensar assim, aquela população estava exposta à radiação, quando explodiu lá um reator nuclear, o que aconteceu com ela, e eu vou comparar naquela outra população que não teve exposta a isso, né? E aí eu vou seguir as duas populações, eu vou saber qual é o efeito da radiação naquela população. Então, eu vou começar a fazer associações de variáveis, né? Associação da radiação, né? Naquela população ali, assim, então, em relação a nível de a percentual de câncer, a taxa de mortalidade precoce, a taxa de Alzheimer, a envelhecimento, enfim, né? Daí, assim, as variáveis que eu quiser pesquisar, né? Os principais delineamentos nesse tipo de estudo observacionais analíticos seriam os estudos ecológicos, que também podem ser chamados de correlacionais, né? Os estudos transversais, quando a gente fala de fazer estudos para testes diagnósticos, a gente chama de testes de acurácia. Tem aqueles estudos que são os casos controle e os estudos de coorte, né? A gente vai ver cada um deles agora, né? Primeiro, os estudos ecológicos, né, ou de correlação, eles também são úteis para gerar hipóteses, né? As unidades de análise aqui são grupos de pessoas, né, e não são especificamente os indivíduos. Dá para examinar a relação entre duas ou mais variáveis, né? Na realidade, o que a gente vai conseguir ver é se uma variável se altera em relação à outra. Eu não consigo provar se uma é causa da outra, né, normalmente, né, nesse tipo de estudo ecológico. Então, o que a gente o pesquisador aqui, ele não está testando se uma variável causa a outra, né, ou o quão diferente, na realidade, uma variável da outra, né. Então, a pergunta aqui, né, nos estudos ecológicos é se as variáveis, se essas variáveis elas vão variar conjuntamente, ou se uma aumenta e a outra diminui, e qual é essa relação de uma para a outra, né? Tá? Vamos ver se fica mais fácil aqui, né? Aqui é um estudo de morte na França relacionado com a temperatura, né? O que se vê assim naquele período que aumentou a temperatura ambiente, morreram mais pessoas. Mas foi por causa disso? Será que aquelas pessoas não deu uma guerra lá? Enfim, aqui não diz, aqui só diz, olha, quando aumentou a temperatura, aquela população teve mais mortes. Quando diminuiu a temperatura, teve menos mortes. A partir disso, a gente começa a ter hipóteses, e aí a gente vai para outros tipos de estudo. Esse é um estudo ecológico, pegou uma população, né? Não pegou indivíduos por si só, né? Então, naquela população se viu isso, né? Aqui tem um estudo que a gente também fez aqui com dados do SUS, né, do DataSUS, que a gente queria ver se questões de iniquidade, né, se em relação à realização do exame citopatológico do colo do útero. Ou seja, se a população está fazendo o exame citopatológico e se existe uma associação de variáveis entre aqueles que são mais vulneráveis ou economicamente com níveis econômicos menores, né, fazem menos citopatológicos, né? E na realidade é isso mesmo, assim, né? Então todos fazem pouco e aqueles que precisariam mais fazem menos ainda, né? Então a gente consegue ver essa questão, e esses dados são públicos. Então a gente pensa em alguma coisa, vai no banco de dados públicos, extrai os dados e consegue fazer uma associação entre variáveis. A partir de um dado que nem esse, que é um estudo ecológico de uma grande população, eu posso me dirigir para uma população menor e tentar testar essa hipótese, né? E aí eu vou fazer um outro tipo de estudo, né? Daí não vai ser mais um ecológico. Às vezes essa interpretação dos resultados ela pode ser difícil, né, para o que está colocado ali assim, né? Então, como a gente está se baseando em dados que já foram coletados com outros propósitos, né? Então, a base de dados do DataSUS, ela tem lá quem fez o exame citopatológico, tem a idade das pacientes, e a gente consegue ver naquela população, com outro banco de dados, o nível socioeconômico deles, né, da população. Agora, assim, certamente tem um monte de fator de confusão ali no meio, né? E a gente não vai conseguir mensurar num estudo ecológico esses fatores de confusão. Quizá, assim, as pacientes que foram fazer o exame citopatológico, elas tinham fatores de risco mais frequentes para as lesões pré-malignas do colo do útero ou não.
fica difícil de saber, né? Então, existiam comorbidades que levavam elas mais ao sistema de saúde, ou, de fato, as comorbidades levavam menos, a gente também não tem como saber. Então, os fatores de confusão para a gente interpretar os dados ficam difíceis. Então, por isso que a interpretação dos resultados em relação ao estudo ecológico é mais complicada. De toda maneira, é um estudo que põe, de novo, põe uma figura, e a partir dessa figura a gente começa a ter outras hipóteses para ter outros tipos de pesquisa adiante, né? Mais um tipo de estudo que a gente tem analítico são os estudos transversais, também podem ser chamados de seccionais ou os de prevalência, né? E aqui a característica é que a medida de exposição e efeito são realizados no mesmo tempo. Então, a gente não sabe precisar com certeza as associações, o tipo de associação encontrada, né? Então, eu vou, no mesmo momento, identificar se os pacientes foram expostos ou não a um tipo de fator. Vamos lá de novo, a radiação, né? Então, eu vou ver assim, foi exposto à radiação, sim ou não, tem doença, sim ou não, tá? A doença tem associação com a radiação, como eu estou no mesmo momento, às vezes é difícil de eu saber disso, né? Que mais aqui? Se a gente já sabe de antemão que a exposição ocorreu antes do efeito, a gente pode ter dentro de um estudo transversal a mesma ideia que a gente tem no estudo de corte, né? Então, isso talvez ali adiante a gente vai começar a ver também, né? Assim, a gente vai logo a gente vai ter a vacina para o coronavírus, espero eu, né? A partir da vacina, se eu fizer um estudo transversal depois para saber a incidência e ver para saber a prevalência, ver que a prevalência é menor aqui, eu posso pensar que a prevalência tem relação com a vacinação, né? Porque eu já sei que a vacina veio antes daquele momento, né? Nesse momento que eu estou fazendo o estudo aqui, eu sei a prevalência do coronavírus nesse ponto, né? Eu não tenho vacina nesse conjunto, né? Os estudos transversais são muito úteis nessa questão dos surtos epidêmicos e estão relacionados aqui. A gente tem vários estudos que fizeram com o Covid, eu vou mostrar alguns agora, que se a gente fizer vários pontos de corte, né, com esses estudos, várias secções com esses estudos, né, então vários transversais, eu consigo estabelecer quase como se fosse uma corte, né? Eu tenho vários padrões de comportamento de prevalência, né? E aí eu consigo com isso determinar as tendências, né? Que é o que se fez nesse estudo de Pelotas, com a Universidade de Pelotas, né, o EpiCovid, né? Que a gente tem visto por aí, né? Então, de tempo em tempo, a gente tem o pessoal de Pelotas e até mesmo o governo do estado coloca os resultados desse estudo, e agora depois eles foram para o Brasil inteiro, né? Então, o que a gente tem? Assim, a gente tem um percentual, por exemplo, ali, de população cumprindo medidas de distanciamento por estado, né? Agora foram para o Brasil inteiro. A gente vê ali que Santa Catarina está com quase 70% de distanciamento, e em Alagoas deu 46%, isso em maio, né? Esse é um percentual, então, assim, qual é a prevalência de distanciamento, medidas de distanciamento social naquele momento? É essa aí. Se a gente fizer um estudo ali adiante, diz, olha, diminuiu ou aumentou a prevalência, né? Como se a gente tivesse estabelecido uma corte de avaliações. Na verdade, a gente tem um estudo transversal para mostrar a prevalência aqui, um estudo transversal para mostrar a prevalência no outro momento, né? Da mesma forma, nesse mesmo estudo, né, a gente tem aqui o percentual de anticorpos para COVID, né, por capitais aqui, né? Então, no Rio de Janeiro, né, lá em maio, era 2,2%, né? Aliás, não é por capital, aqui é por cidades acompanhadas. Lá em Breves, no Pará, 24% já tinha positividade para COVID, né? Então, a gente consegue ver a prevalência de exames positivos para COVID ali, né? Então, o estudo transversal vai nos dar prevalências, né? Aqui, outras medidas do mesmo estudo do EpiCovid aqui no estado, né, mostrando
a distribuição por sexo, a distribuição por faixas etárias, né, e por nível de escolaridade da mesma forma, né. Então, a gente tem os percentuais, né, de cada um dos grupos que a gente quiser analisar, né. Outro tipo de estudo analítico, os estudos de acurácia, são para determinar se um novo teste diagnóstico garante que quando o resultado é positivo, o paciente tem doença, e quando o resultado é negativo, ele não tem. Então, se eu propuser um novo exame, um novo teste diagnóstico, e às vezes a gente tem propostas de aplicações de um novo método de fazer uma intervenção, a gente vai mais ou menos pelo mesmo desenho de acurácia, né? O que a gente vai ter aqui é que a gente vai ter que sempre comparar esse novo teste com aquele teste que na literatura está considerado como padrão ouro. Então, assim, por exemplo, a gente estava falando antes do exame citopatológico do colo do útero, o padrão ouro para determinar se a paciente tem ou não tem câncer de colo é a biópsia do colo do útero, né? Então, se eu quiser elaborar um novo teste para diagnosticar alterações do colo do útero, eu vou comparar esse novo teste com o padrão ouro, que é a biópsia, né? Então, eu vou ver o quanto que ele se aproxima da biópsia. E é isso aqui que tem por exemplo, nesse estudo daqui de acurácia, que comparou a realização do teste para papilomavírus humano e da citologia, né, para saber se a gente conseguia com isso identificar lesões pré-malignas de baixo grau no colo do útero, né? O que eles fizeram foi comparar, então, um novo teste, que seria o teste para identificar o vírus, o papilomavírus humano, que é um dos causadores do câncer de colo, né? A identificação dele por PCR, para saber se essa identificação, em comparação com o outro exame, que era a citologia, tinha uma acurácia semelhante, e o padrão ouro foi a histologia por biópsia do colo do útero, né? Aqui a gente tem mais um tipo de estudo observacional, que são os estudos de caso-controle, que eles investigam a causa das doenças, né? Então, a pretensão do estudo caso-controle é essa de identificar causas, né, fatores de risco para doenças, né? Então, quando a gente está pensando assim, será que a gente pensa assim, será que se eu tiver obesidade, sedentarismo, aumentos de níveis de lipídios, colesterol aumentado, enfim, eu tenho mais infartos do miocárdio, né? Então, eu posso traçar um estudo de caso-controle para determinar isso, né? Eu vou pegar o que primeiro, né? Vou primeiro incluir as pessoas com a doença, então, infarto do miocárdio. E aí eu vou incluir um outro grupo, que seria o controle, aquelas que não têm a doença, não o infarto do miocárdio. E aí eu vou ver nesse grupo, infarto do miocárdio, quais são os fatores que esse paciente aqui tinha, né, que eu vou determinar antes de começar tudo isso, e naqueles que não tinham infarto do miocárdio, quais os mesmos fatores estavam presentes ou não. Então, o que acontece assim? Eu vou comparar os casos que eu identifiquei com os controles e eu vou ver para trás, né, quais são os fatores que eles tinham ou não. Nesse desenho, é mais ou menos o que está nesse quadro aqui, né? Eu tenho a minha amostra de população, eu vou pegar os casos que são as pessoas com a doença, e eu vou comparar elas com controles, que são pessoas sem aquela doença. Nessa comparação dos casos com controles, eu vou tentar deixar esses dois grupos muito homogêneos, assim. Tá? Então, se eu peguei os pacientes aqui no casos, por exemplo, com infarto do miocárdio, eu vou querer saber primeiro assim, quantos homens e quantas mulheres tem nesse grupo, e no outro grupo, nos controles, eu vou ter mais ou menos a mesma proporção de homens e mulheres. Nos grupos dos casos, eu quero saber a idade média dessa população, e vou ter mais ou menos a mesma idade no outro, porque esses fatores, eles podem me confundir o que eu vou buscar antes, né? Que seriam a exposição aos fatores de risco, né? Digamos que eu queira saber se tomar Coca-Cola dá infarto do miocárdio, né? Então, nesse grupo aqui, nos casos, nos controles, a população vai ser exatamente igual. A única coisa que um não tem do outro, ali, assim, diferente, é ter infartado, né?
Então, tem as pessoas que infartaram e eu tenho um outro grupo que é exatamente igual a eles em todos os fatores, né? Tudo que possa acontecer são exatamente iguais, que não infartaram, né? E eu vou buscar para trás deles assim quem foi exposto à Coca-Cola e quem não foi, nos dois grupos, né? E aí eu vou ter uma chance de, em tomando Coca-Cola, de ter infartado ou não. Obviamente fiz uma figura de linguagem aqui bem esdrúxula, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Então eu parto dos casos e vou comparar com controles, né? Então, assim como estava falando, então a gente, nos casos controles, a gente inicia com a seleção dos casos. Quando a gente tem, isso é bem interessante, esse estudo de casos controle, em especial para doenças raras, né? Então, porque de fato eu não consigo ter muitos pacientes com doença rara, então eu posso pegar os pacientes com doença rara e comparar eles com um controle que não tem doença rara, né? Então, com doença, sem doença. E eu vou ver os fatores aqui e os fatores ali que levaram àquela doença, né? Então, começo com os casos e os controles são pessoas sem aquela doença que eu estou investigando. Com isso, eu posso estimar os riscos relativos de uma doença. Eu não consigo determinar a incidência absoluta aqui da doença, né? Como eu tenho caso controle, eu escolhi os casos, né? Então, não vou dizer assim, escolhi 50 pacientes com infarto, escolhi 50 pacientes, ou 100 outros 50 sem infarto. A incidência é 50%. Não, eu que escolhi aqueles pacientes, né? Eu só vou comparar o que eles têm de fator de risco para aquela situação, né? Então, aqui é muito... o estudo de caso-controle é para ver causa, essa associação, e o fator de risco para, né? Então, aqui tem um tipo de estudo de caso-controle, né, que diz ali assim, o uso de drogas para promover a fertilidade, né, no risco de câncer de ovário. Então, qual é a questão nisso tudo? Sim, bom, se eu estou dando drogas para estimular a paciente a ser mais fértil, eu estou estimulando o ovário. Se eu estou estimulando o ovário, isso não pode dar mais risco de câncer de ovário? Então, antes de começar o estudo, essa é a hipótese, né? Drogas para fertilização tem o potencial de dar câncer de ovário. Vou testar isso como? Vou testar isso num caso controle, né? Porque eu não vou dar a droga e vou acompanhar essa paciente para ver se ela tem câncer ou não, né? Fica uma coisa meio irracional isso, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Olha, eu vou pegar pacientes com câncer de ovário, pacientes sem câncer de ovário e vou ver para trás quem usou drogas para induzir ovulação, quem não usou, nos dois grupos. Né? E aí, ao fim desse trabalho todo, no caso controle, eu vou ter uma tabelinha 2x2, assim, que nem ter colocado ali, né? Eu tenho, de um lado ali, casos com câncer, embaixo casos, os controles sem o câncer. Uso de drogas para fertilização e o não uso de drogas para fertilização, né? Então, eu tenho ali, que eram 38 casos com câncer que usaram as drogas e 188 que não usaram drogas. Do controle, 44 usavam, 138 não. E aqui embaixo tem um odds ratio aqui, né, que é a razão de chance. Não é a mesma coisa, mas a gente pode entender como o risco para, né? Então, assim, mostrou um odds ratio de 0,64, né? Significa até que usar a droga para fertilização, primeiro, não causa câncer, né? E talvez seja até um fator de proteção, né? Porque é abaixo de 1. Né? Então, aqui, ao fim e ao cabo de um estudo caso-controle, eu vou ter uma tabela 2x2, né? Tem o caso, controle, o fator que eu estou estudando e não tem o fator que eu estou estudando, né? Tá? E, de novo, assim, para a gente chegar nesse caso controle, eu tenho que pensar em todo tipo de variável que pode me confundir isso que está exposto na tabelinha 2x2, né? Aqui, a gente passa agora para os estudos de coorte, que são aqueles estudos que demandam mais tempo da gente, né? Estudos de coorte são também chamados de longitudinais, ou de incidência, ou de follow-up, né? De acompanhamento. Tá? Então, aqui, diferente do caso controle, né? Ou dos transversais, a gente consegue estimar a incidência. Como eu vou acompanhar, eu vou pegar um grupo de indivíduos e vou acompanhar eles com o tempo, o fator que estou estudando, de repente, vai começar a aparecer. Surgiu um caso, outro caso, com o tempo vai surgindo os casos, né? E aí eu consigo estimar
a incidência, né? Quantos casos novos eu tenho no tempo, né? Essa incidência daquilo que eu estou estudando, né? A gente vai iniciar, então, um estudo de corte com pessoas livres da doença que a gente está buscando, né? Ou livres da variável de estudo, né? Que elas depois vão ser classificadas em subgrupos, né? De acordo com a exposição ou não àquela causa de doença. Diferente do estudo de caso controle, a gente começa com a população e vai para frente, vai seguir a população. E a gente vai ver ali assim, ó, quem foi exposto, né, e quem não foi exposto ao que a gente está estudando, a variável que a gente está estudando, né? Então, se a gente fosse ver aquele primeiro exemplo lá, assim, pessoas sem doença, quem foi exposto à radiação, porque explodiu lá uma usina atômica, né? Os não expostos, aqueles que não foram expostos à radiação, depois de um tempo, né? Quem desenvolveu doença, digamos lá, câncer de tireoide, e quem não desenvolveu. A mesma coisa nos não expostos, quem desenvolveu doença e quem não desenvolveu. Com isso, a gente vai estimar a incidência de câncer de tireoide na população exposta e na população não exposta à radiação. E a gente pode fazer a associação da exposição da radiação com o câncer. Tá? Por isso, normalmente a gente diz assim, um estudo de corte ele é prospectivo, né? Essa imaginação que a gente tem, eu começo aqui e vou para frente, vou lá para o futuro com esses pacientes. Esse estudo de corte, a gente pode chamar ele de prospectivo ou concorrente, é um sinônimo, tudo bem. Estou indo junto com os indivíduos, né? Entretanto, eu posso ter o que a gente chama de cortes retrospectivas, cortes históricas. Tipo assim, eu não estou participando da corte agora, né? Não estou coletando os pacientes nesse momento, mas eu sei que lá atrás esses pacientes vêm em um certo acompanhamento com algum sistema de saúde, algum tipo de coleta de dados, enfim, algum cuidado que eles estão tendo, né? Se a gente trouxer isso para dentro do Conceição, eu sei que tem vários pacientes que eu não estou acompanhando, mas eu sei que o pessoal da saúde comunitária acompanha esses pacientes. Eles estão lá, né? Eu posso tentar ir lá na comunitária, pegar esse registro desses pacientes e ver todos os registros desses pacientes no tempo. Então, eu estou vendo eles, só que eu estou vendo retrospectivamente eles, os registros estão lá, eu não estou acompanhando os pacientes. Isso eu vou chamar de corte histórica, né? Então, eu tenho os dados lá. Se a partir deste momento eu quiser fazer isso, olha, vou começar agora, né, e vou para frente, ela é uma corte prospectiva ou concorrente, né? Se eu quiser saber sobre etiologia de doenças, a melhor maneira de fazer isso é com uma corte, né? Então, eu tenho a intervenção ou a exposição ao agente e depois o desenvolvimento da doença, né? Então, é por isso aí que causou, né? Tá? É a maneira direta de estimar riscos, né? Claro que, apesar de ser, como diz ali, conceitualmente simples, né? Eu pego o paciente, acompanho. Aí vai ter algumas exposições ao que eu estou estudando, né? Depois eu vejo o desfecho. Isso é simples. Só que imagina, às vezes eu tenho que acompanhar o paciente por anos, né? Tá? Por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos, para ver o que acontece com ele, né? Tá? Bom, aí começa a requerer esses períodos mais longos de tempo e isso começa a deixar o estudo caro, né? Então, às vezes, o que se tem assim para fazer essa questão em relação à corte é o que a gente tinha visto antes nesse estudo do EpiCovid, por exemplo, de fazer vários estudos transversais no tempo, né? Tá? A outra maneira seria acompanhar todo mundo numa corte grande, né? Tá? E a gente também tem exemplos de corte, também o pessoal de Pelotas já tem uma corte que já acompanha há bastante tempo, em Palmares tem uma corte também, o pessoal vai acompanhando os pacientes há anos, né? Há 20, 30 anos acompanhando os pacientes e vendo como é que estão os desfechos deles, né? Tá? Aqui tem um trabalho que a gente desenvolveu uma coorte para saber, olha só, se a superexpressão de uma proteína tinha, no colo do útero, tinha a ver com o desenvolvimento do câncer ou não em um certo grupo de pacientes. Então, o que se fez? Se pegou um grupo de pacientes com
lesões pré-malignas e viu se elas tinham superexpressão ou não. Depois de tratadas, a gente acompanhou para saber qual era o segmento, a gente acompanhou por 5 anos para saber a sobrevida livre de doença dela depois do câncer, né? Então, se viu que a superexpressão dessa proteína estava envolvida com uma taxa maior de óbitos ou de sobrevida livre, a superexpressão dizia que as pacientes podiam, com isso, ter um risco maior de óbito no tempo, né? Então, de novo, assim, a gente fez o acompanhamento e começou a ver, né, quem é que tinha exposição ou não àquela variável, né? Com isso, a gente, de novo, assim, dentro daquela perspectiva dos estudos observacionais, né, a gente viu os descritivos e os analíticos, né? Tá? E com isso a gente completa, assim, pelo menos os desenhos básicos de tipos de estudos observacionais. Para além disso, né, a gente tem os estudos que seriam os experimentais, né? Nos experimentais, a gente vai ter uma intervenção, né? Então, o que a gente quer aqui, de fato, é mudar uma variável em um grupo, né, ou mais grupos de pessoas, né? Os efeitos de uma intervenção vão ser medidos através da comparação dos desfechos nos grupos experimental e o grupo controle. É parecido, não tinha caso controle, sim, a corte também não acompanhava, sim, a gente acompanhava, só que ali a gente não intervinha, a gente não botava um fator, a gente só olhava se tinha ou se não tinha um fator. Aqui, eu, enquanto pesquisador, eu vou colocar este fator. Então, eu vou, por exemplo, eu vou dar uma medicação, eu vou fazer uma intervenção, vou fazer um procedimento num paciente e no outro não vou fazer. Eu vou dar medicação para o paciente e no outro não vou dar. E aí eu vou acompanhar os dois. Então, aqui eu tenho uma intervenção, também tem um acompanhamento, né, que nem uma corte, só que a intervenção é a que me faz desse estudo ter um desenho experimental. Aí, nesses experimentais, a gente vai chamar eles normalmente de ensaio clínico, né? Ou seja, eu vou estudar o efeito de uma droga num paciente, o efeito de uma medicação no paciente. O que a gente quer saber com isso, né? É saber se a droga funciona ou não, né? E saber se ela é segura ou não. A gente pode dividir os ensaios clínicos em 4 tipos de ensaios clínicos, né? Ensaio de fase 1, 2, 3 ou 4. Né? Eles estão colocados aqui assim, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, obviamente que a indústria farmacêutica que tem isso muito na cabeça, né? A função deles é criar medicações e dispor isso no mercado. Então, mas a primeira coisa que alguém que tem uma medicação vai fazer é estudar o perfil de segurança e o perfil farmacológico, qual é o modo de ação dessa nova droga. E isso normalmente envolve um grupo pequeno de pacientes, né? Então, em torno de 100 voluntários, a gente consegue fazer um ensaio clínico que a gente chama de fase 1. Então, se administra a droga e vê quais são os efeitos no paciente. E claro que esses efeitos eles vão depender muito do que a gente está esperando da droga, né? Então, vou dar uma droga que diminui o perfil glicêmico. Né? Bom, se eu der a droga, eu vou querer medir a glicemia desse paciente. Eu vou dar uma droga que diminui o colesterol. Óbvio, eu vou medir o colesterol do paciente. Né? Eu vou dar uma droga que melhora o sono. Bom, então eu vou ter que ter uma medida de como é que está o sono desse paciente. Então, o que eu vou medir, obviamente, vai depender do que eu estou esperando de efeito farmacológico daquela droga. E também vou ter que identificar quais são os eventos adversos dessa droga. Né? Dei a droga para dormir melhor, o paciente até dorme melhor, mas no outro dia, metade dos pacientes estão mortos. Né? Acabou o estudo, né? Então o efeito colateral dele, né? O efeito adverso, é óbito. Né? Não vai nem sair dessa fase 1. Então, o perfil de segurança aqui é fundamental. Para que isso? Porque logo ali adiante eu vou começar a aumentar o número de indivíduos e depois aumentar mais ainda, e depois aumentar mais ainda esse meu ensaio clínico. Né? Então, eu não posso expor um grupo grande de pacientes a uma droga que eu não sei quais são os efeitos primeiro. Então, o perfil de segurança vai ser analisado numa fase 1. Depois, os estudos que entram em fase 2 já passou por esse perfil de segurança. A gente já sabe, se está na fase 2,
esta avaliação de segurança já foi feita e a droga é segura. Tá? Mas será que ela é eficaz? Mas os 100 pacientes já foi bem a droga. Tá, mas os 100 pacientes não me diz de fato, eu não consigo provar com 100 pacientes de que de fato eu tenho uma eficácia com essa droga. Então eu preciso aumentar o N, eu preciso aumentar o número de indivíduos para fazer isso. E normalmente os estudos de eficácia de fase 2, né, a gente chama de estudos pilotos de eficácia, eles vão assim, entre 200 e 500 pacientes. Então a gente começa, olha, vamos ver se funciona mesmo isso. E aí é um N maior, em torno de 500 voluntários. Logo a seguir, que são os de fase 3, e as vacinas já estão em fase 3, essas do Covid, né? São os testes clínicos extensivos, né? Que daí a gente tem um N bem maior, né? E aí a gente começa assim, obviamente, mais de 1000 pacientes aí, e aí os estudos começam a ser multicêntricos, a gente começa a botar os estudos em vários lugares do mundo, né? Para ter um volume maior de pacientes. O que se tem na fase 3 aqui? Ele já tem um perfil de segurança, tá? Ele não é ruim. E a gente já tem pelo menos uma ideia de que o perfil de eficácia é interessante. Olha, parece mesmo que funciona. Vamos testar na população inteira. Né? E aí nós vamos para uma população maior, né? Inteira inteira já na fase 4. Mas assim, vamos para uma população maior que é a fase 3. Né? Então, de novo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai avaliar a segurança, a gente vai continuar vendo se tem efeitos colaterais em número maior, mas a gente vai ter um perfil de eficácia já muito mais robusto, caso ele seja eficaz, obviamente. Né? Depois da fase 3, né, vem a fase 4, que é depois que passada a fase 3, o laboratório vai ter que pedir, o pesquisador, no caso, vai ter que pedir o registro dessa medicação naquele órgão que vai regular isso no país que ele vai querer comercializar. Lá nos Estados Unidos, no FDA, aqui no Brasil, na Anvisa. Né? Então, ele vai ter que, olha, eu quero registrar esse medicamento. Ele vai registrar o medicamento na Anvisa, a partir daí, quer fazer pesquisa é fase 4, já está registrado, e a gente faz uma pesquisa com a droga na população inteira, quase. Né? E, de novo, sempre vendo qual é o perfil farmacológico, se vai estabelecer mesmo reações adversas que a gente não tinha visto antes, né? Até porque, eventualmente, algumas drogas têm que ser descontinuadas na fase 4. Né? Olha, quando foi para a população em geral, não deu bom. Né? Até ali estava direitinho. Né? Isso é importante, fase 3 para fase 4, em especial porque os estudos clínicos, a gente faz um protocolo que ele é absolutamente desenhado para ser o cuidado mais perfeito possível com aquele paciente. E o mais perfeito possível nem sempre é possível na população em geral. Então, a gente diz assim, olha, em condições normais, em condições ideais, essa droga funciona. Ou seja, se o paciente acorda às 8 da manhã, se ele se alimenta bem, se ele tem esse perfil glicêmico, se ele não tem comorbidades, se ele tem dessa e dessa faixa etária, eu dou a medicação e ele vai bem. E não tem nenhum efeito colateral. Bom, quando eu for colocar para a população em geral, que acordou às 4 da manhã, que tomou 2 ônibus, que comeu papelão, que não tomou café, que não tem almoço, que é obeso, que tem comorbidades, que faz a medicação às vezes não faz, de repente deu um efeito colateral, e bom, né? Mas essa é a questão da vida real, nós já estamos numa fase 4 de estudos clínicos. Né? Existe, bom, dentro dos estudos clínicos, a gente sempre gosta de identificar ensaios clínicos que a gente chama de randomizados, né? Ou seja, a gente não escolheu o indivíduo que vai tomar droga e aquele que não vai tomar droga. A gente, lembra assim que a gente tem nesse desenho que a gente tem embaixo, né? A gente tem uma população, alguns vão receber o tratamento e alguns não vão receber. Né? E aí eu vou ver se depois se esse paciente que recebeu, o quanto de doença ele tem e o quanto de não doença ele tem. No controle que não recebeu a droga, o quanto de doença ele tem e o quanto de não doença ele tem. Se eu começar a escolher, tu toma, tu não toma, tu toma, tu não toma, a minha tendência enquanto pesquisador, enquanto humano, é aqueles que eu já sei que não vão ter doença, eu vou dar a medicação. Aqueles que eu sei que vão ter, eu não vou dar. Então, eu tenho que tirar eu tenho que me cegar em relação a isso, né, para não escolher os pacientes. Isso a gente chama, a primeira questão disso, eu vou randomizar. Então, assim, eu vou tirar lá
numa tabela, como se eu fosse sortear o paciente, eu vou lá puxar o número sem ver, eu vou puxar, tá, esse aqui é o número tal, vou lá pegar a droga que é o número tal e vou dar para ele, né? Eu não sei o que está ali dentro daquele frasquinho, é um placebo ou se é a medicação. Eu estou cegado para aquilo e eu randomizei o paciente, eu escolhi ele de forma aleatória, né? Tá? Se a gente consegue aleatorizar os pacientes, obviamente, o estudo clínico ele tem muito mais poder para dizer aquilo que ele vai dizer no final, se a droga tem eficácia ou se não tem. Aquilo que a gente tinha falado lá na frente do método e nas questões de conhecimento científico e das definições disso de tornar público é super importante também, em qualquer um deles, também no ensaio clínico, né? Porque a gente precisa registrar o protocolo dos ensaios clínicos antes de começar o ensaio clínico, né? Então, a gente, vamos lá, bolamos a ideia de um ensaio clínico, e a gente até bolou a ideia aqui dentro do Conceição mesmo, um ensaio clínico de uma droga que faz o coração parar. A gente está tendo isso agora aqui no Conceição, que parece que até é melhor que a droga que a gente está usando para fazer cirurgia cardíaca, né? O que a gente tem que fazer? Depois de bolar a ideia, de ter a ideia sobre aquela intervenção, eu tenho que escrever o protocolo dele inteiro, assim, ó, eu vou aleatorizar os pacientes, essa aqui é a droga, eu vou usar desta maneira, eu vou acompanhar desta maneira por tanto tempo, né? E esse é a minha ferramenta de coleta de dados, é isso que eu vou fazer. Esse protocolo de estudo, eu posso registrar ele numa plataforma que nem como está exposto aqui, né, o Clinical Trials aqui, vou lá e registro meu protocolo. A partir daí, esta ideia está garantida que é deste grupo de pesquisa. Por quê? Porque se eu começar um protocolo com uma droga e eu vou levar, vamos ver assim, 2 anos, 3 anos para terminar ele, no meio disso, alguém pode pegar essa ideia e fazer o mesmo protocolo do outro lado e capitania a ideia para o outro. Então, assim, a primeira é essa, assim, ó, a ideia foi deste grupo, este grupo está traçando isso, né? Para ter isso garantido. A outra é, quando tu expõe o protocolo, tu também te expõe as críticas ao protocolo. Então, de antemão, tu já vai vendo quais são as falhas do teu protocolo. Se elas existem, tu tem que corrigir antes de começar, né? Tá? Então, a gente pode registrar isso nesse Clinical Trials aqui, né? Eventualmente, existem algumas revistas científicas que publicam protocolos de ensaios clínicos, né? Então, tu vai estar expondo o teu protocolo, né, à comunidade científica que vai criticar o teu protocolo ou não, né? Então, já, olha, isso faz sentido, aquilo não faz, né? Mas publicar o protocolo é tu publicar a ideia do que tu quer fazer, né? Tá? Então, aqui tem um protocolo de uma droga ali que o pessoal diz que vai eleger alguns pacientes por uma certa razão, vão randomizar os pacientes um para um, então vai um para um lado, outro para o outro, né? E depois disso vão fazer um segmento, está aqui o segmento, depois vão fazer as análises finais. Então, esse quadro, esse fluxo, ele tem que estar muito bem desenhado e o protocolo tem que estar registrado antes de começar a pesquisa, né? Isso que a gente falou lá atrás em relação ao método, né? Aqui no ensaio clínico isso fica bem claro, né? Outros tipos de ensaio clínico, né, assim, dentro desse contexto de estudos experimentais, né, então a gente viu listado o ensaio clínico randomizado, obviamente tem os não randomizados, né, mas a gente tem alguns estudos que são antes e depois, então eu tenho os pacientes, eu vou acompanhando eles, faço uma intervenção, eu sei os resultados deles antes e depois da intervenção como é que eles ficaram, né, tá? Então esse a gente chama de estudo antes e depois. Então eu vou comparar dados, né, antes e após uma intervenção naquela mesma população ali, né? Isso é interessante para a gente ver as intervenções onde um ensaio clínico seria mais difícil, né? Por exemplo, aqui, ó, avaliar a eficácia de medidas de isolamento na transmissão de infecções nosocomiais de germes multiresistentes. Imagina só, eu vejo se uma medida se eu começar a restringir os pacientes que têm germes multiresistentes, pego ele e isolo, né? Pego o outro e isola. Os que têm multiresistência eu vou isolando, né? Como é que eu poderia bolar isso num ensaio clínico randomizado? Assim, esse tem, eu vou isolar, aquele ali eu não vou isolar. Mas se tu não isolar ele, e se der ruim, né, tu vai disseminar aquela infecção por todos, né? Então, não tem como fazer isso nem do ponto de vista ético, de fazer um negócio desse. O que eu faço? Eu tenho os pacientes, uma taxa de infecção, né? Neste ponto aqui, eu faço a minha intervenção e depois eu meço
a taxa de infecção nesse outro ponto, né? E essa minha intervenção é, no caso aqui, as medidas de isolamento. Antes não tomava, agora eu comecei a tomar as medidas de isolamento. Então, é um estudo antes e depois. Existem outros tipos de ensaio clínico, que um deles aqui, que a gente chama de ensaio clínico controlado cruzado, né? Então, eu tenho essas duas populações, né? Elas vão seguindo assim as duas populações, essa toma o remédio e essa que não toma, né? E depois de um tempo, eu dou um tempo deles de tirar o efeito do remédio e eu pego essa população que não tomou e faço ela tomar, e essa que tomou eu deixo ela sem, né? Então, eu cruzo as populações, né, no tempo, né? Todo mundo vai tomar medicação em um certo momento, né? Mas a gente chama ele de estudo cruzado, né? E tem um outro aqui que é bem interessante, né? O estudo clínico fatorial é que eu tenho vários fatores, né? Então, tenho vários tipos de estudos que vão se cruzando, e um outro que chama quase experimento, né? Eu tinha dito para vocês há pouquinho que no ensaio clínico eu tenho o controle de quase tudo, todas as minhas variáveis. No mundo ideal, que eu consigo controlar quase todas as variáveis, eu boto uma intervenção. Às vezes, eu não consigo controlar todas as variáveis, mas eu tenho a intervenção. Então, tenho uma intervenção, ele é experimental. Eu consigo fazer a intervenção num grupo e não no outro, mas eu não controlo tudo. Então, eu chamo isso de quase experimento. Então, é um estudo experimental quase experimento. Não é bem um ensaio clínico como protocolarmente ele seria, eu chamo ele de quase experimento. Isso tem muito em tipos de estudos, já o pessoal vai chamando de coleta de dados de mundo real, né? Que tu faz uma intervenção no mundo real, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma intervenção ali na emergência, né? Então, o pessoal ali na emergência do Conceição bolou um protocolo de acolhimento, né? Tipo, olha, bolou o protocolo de acolhimento, vai fazer intervenção. Eu não consigo controlar tudo que está na emergência, né? Vai ser muito difícil, né? Mas aquela população que sofreu aquela intervenção de um acolhimento diferente, eu consigo comparar com aquela população que não fez, né? Bom, e eu consigo acompanhar as duas. Tá, então vai ser um quase experimento. Não tem como fazer um ensaio clínico porque eu não consigo ter todas as variáveis comigo, né? Como é que vocês estão aí, né? Estão vivos ainda? Essa aqui, acho que deu, né? Acabou, meu Deus do céu. Não, mas tem mais coisa, né, por aí, né? Tá? De vez em quando é bom dar uma conferida se respiram, né, Fernando? Vocês estão aí respirando, tudo certinho, né? A questão não é querer assustar ninguém, né? Na realidade, só para dizer assim, ó, existem vários tipos vamos aqui, nós estamos nos estudos observacionais e experimentais, né? Tem vários tipos deles, né? O que a gente tem que saber mesmo? Bom, qual é a nossa questão de pesquisa, né? O que eu estou querendo procurar? Porque, de fato, dependendo do que eu quero procurar, eu posso me direcionar para um tipo de estudo, né? Tá, aqui só fazer uma pausinha aqui, né? Antes de continuar, tem mais coisa, né? Diga. Aproveitando, o Daniel tinha feito uma pergunta no chat, eu não sei também como é que tu quer organizar isso, se o pessoal vai mandando ali. Faz um tempinho já. Desculpa que eu não estava vendo o chat mesmo, deixa eu consigo ver aqui o chat agora aqui. Que é difícil. Ao longo da exposição, o Fernando já trouxe a questão. Era em relação à escolha dos controles e dos casos, naquela determinação. Aí os efeitos de aleatoriedade, eles são esquecidos, né? Porque tu vai fazer uma escolha do controle Mas o problema é encontrar o controle, porque o caso, às vezes, tu tem na tua frente. O problema é encontrar o controle com o perfil parecido com aquilo, né? E quando não tem um perfil parecido, assim, eles são muito diferentes, né? A gente vai ter que depois, na análise, controlar esses fatores de confusão, né? Daí a gente vai deixar para o estatístico o negócio todo, né? Então a gente não dá para deixar para a Vânia tudo, né? ou pro Daniel fazer. Controla os fatores de risco para a gente. Isso é interessante porque, assim, eu escolhi os casos, e aí eu vou pegar os controles com algumas variáveis, eles têm a mesma idade, o resto eu não faço ideia se tem ou se não tem. E aí eu me dou conta, no meio desse trabalho todo, que coletei dados, que existem vários fatores que podem estar influenciando no meu desfecho, né? Por exemplo, assim, vamos pegar aquela função do infarto, assim, né? Tá? Digamos que eu quero saber se Coca-Cola dá infarto mesmo, tá? Mas os meus controles tomam muita Coca-Cola, né? Tá? Os meus casos também tomam bastante, tal. Mas nos meus controles eu tenho lá um monte de gente diabética, eu tenho um monte de gente obesa, eu tenho nos meus casos não, né?
eu vou ter que... O que eu sei disso? Eu sei que esses fatores já são fatores de infarto, né? Tá? Obesidade e tal é um fator de infarto, né? Diabetes descontrolada também, tá? Eu tenho mais hipertensos num grupo que no outro. Eu sei que esses fatores são fatores de infarto, né? Mas eu não consegui homogeneizar eles para isso. Se eu não conseguir homogeneizar para isso, depois que eu fizer a minha tentativa de associar Coca-Cola com o desfecho infarto, né? Como é que eu vou? Eu vou ter que controlar por esses fatores aí que são já sabidos de causar o infarto, né? Então, e aí o meu N vai ter que ser maior, né? Eu vou ter que ter mais população para fazer esse controle, fazer essa análise controlada por essa análise fatores, ajustada. Ajustada, isso. Aí o termo. Análise ajustada por fatores de confusão, né? Tá? Então, vamos respirar aí que tem mais coisa pela frente. Espero que vocês estejam aqui comigo até o final aqui, né? Pelo menos. Mas vamos lá. Ó. Lá no começo eu tinha, bom, existem estudos secundários também, né? Que são aqui abordar as revisões, né? As revisões que podem ser narrativas, integrativas ou sistemáticas, né? Tá? Então são estudos que a gente chama de secundários, né? Tá? A revisão sistemática, né, ela tem por característica tentar responder uma pergunta que tem que ser, de novo, né, que nem a gente falou, claramente formulada, né, ela tem que ser muito direta, né, tem que ir especificamente num ponto, né, para tentar responder. Se a pergunta fica muito geral, a gente não consegue responder ela. O interessante na revisão sistemática é que os sujeitos da investigação são os estudos primários. Então, na revisão sistemática, é como se eu fosse buscar na literatura os meus indivíduos, né? Então, os meus indivíduos de análise são outros estudos, né? E isso, às vezes, para quem começa a fazer revisão, é meio estranho, assim, né? Eu fiz um estudo transversal, eu peguei pessoas, né? Eu fiz um estudo ecológico, eu peguei grupos de pessoas, eu fiz um estudo de caso controle, eu peguei 2 grupos de pessoas, na coorte eu segui pessoas, né? Na intervenção eu fiz uma intervenção em pessoas. Agora eu vou buscar outros estudos, e os outros estudos são os meus, entre aspas, indivíduos de pesquisa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é elaborar uma pergunta muito específica, né? Tá? Assim, eu vou mostrar algumas perguntas aqui, mas assim, eu tenho que responder uma coisa, né? Responde se isso, se uma coisa específica tem relação com a outra coisa, né? Há pouco tempo aqui, a Cecília, né, nossa colega, que defendeu a dissertação de mestrado dela, respondendo uma pergunta se um tipo de protocolo de triagem avançada, qual era o impacto de um protocolo de triagem avançada no tempo de permanência dos pacientes na emergência. Então, a pergunta era essa, assim, qual é o impacto do protocolo, da intervenção, no tempo de permanência na emergência? Tá? É isso que ela queria saber. Não queria saber outra coisa, é isso. Né? Então, a pergunta bem elaborada fez com que ela fosse atrás da literatura para esses estudos. Né? Diferente da revisão sistemática para narrativa, a revisão narrativa, a gente vai dar a nossa condução do assunto, né, e em cima da nossa ideia pré-estabelecida do assunto, a gente vai buscar dados na literatura para corroborar ou consubstanciar a nossa ideia, né? Então, a revisão narrativa vai muito do autor. Ó. Se eu acho que aquilo ali é mais ou menos por esse caminho, eu vou buscar dados na literatura que vão me dar mais ou menos esse caminho. Na revisão sistemática, eu tenho que dizer assim, olha, eu quero provar que isso dá aquilo. Eu não sei se isso dá aquilo, né? Mas eu quero provar se isso dá aquilo. E aí eu vou buscar. E aí, todo o meu protocolo da revisão sistemática, tudo que eu fizer de busca é a minha revisão. O resultado final é só um resultado final. Então, parece meio estranho isso que eu falei, mas assim, o como se chegou lá é tão importante, ou talvez seja mais importante da onde tu chegou na revisão sistemática.
Tá, então, a revisão narrativa, que é essa que a gente pode buscar alguns artigos e vai escrever o que a gente tem de ideação sobre aquilo, sobre um assunto, né? Tá? Ela está muito suscetível a algum viés, então eu posso ter uma ideia pré-concebida e vou defender minha ideia com alguns artigos que eu peguei na literatura, alguns outros autores que pensam que nem eu, os contrários eu nem quero colocar ali, então, né? Isso tem um risco, né, de eu estar enviesando o resultado da minha revisão narrativa, né? A revisão integrativa, ela é um pouco mais estruturada que a integrativa, né? Então eu deixo mais claro como é que eu fui buscar na literatura as coisas, mas eu não chego a fazer o que se tem de protocolo de revisão sistemática, né? Aqui, no que se chama de revisão integrativa, eu posso combinar alguns dados de literatura empírica ou coisas teóricas no meu pensamento, né? Eu sistematizo como é que eu busco as coisas, mas eu faço uma construção muito também do que eu acho sobre o assunto, né? Tá? É um pouco mais elaborado que uma narrativa, não chega a ser tão elaborada quanto uma revisão sistemática, né? Por que a gente tem que realizar a revisão sistemática, né? Então, primeiro porque a gente consegue aumentar a acurácia dos resultados, né? E eu consigo melhorar as estimativas de efeito de uma intervenção clínica, por exemplo, né? Então, a gente estava falando antes do exemplo da Cecília, né? Ela foi buscar na literatura todos os artigos na literatura que tivessem falado sobre a intervenção, que era um protocolo de triagem avançada na emergência, né? Então, ela buscou tudo sobre isso, né? E em buscando tudo, ela conseguiu juntar e resumir isso para o próximo leitor. Então, se a gente quiser saber se vale a pena ou se não vale a pena, a gente vai ler lá o trabalho que a Cecília fez, né? Eu não preciso ler todos os artigos que ela leu para chegar até ali, né? Com essa revisão, eu consigo dizer, olha, existe ou não uma relação entre fazer o protocolo de triagem avançada e a melhora no tempo da emergência, né? E qual é a força dessa associação? De, olha, isso que eu estou dizendo é real e eu tenho certeza disso com os estudos que me consubstanciaram para eu dizer isso. Ou digo, olha, sim, tem uma relação, mas os estudos não são de boa qualidade, o N deles é muito pequeno, eu não tenho certeza absoluta disso, mas existe uma relação, parece que funciona. Essa associação pode ser fraca, né? Tá? Ou eu dizer, olha, não tem relação e eu afirmo com certeza que não tem. E isso é importante, porque quando eu quiser elaborar uma diretriz, dizer, olha, vamos fazer ou não vamos fazer uma coisa? Eu vou pegar as revisões sistemáticas sobre aquele assunto e vou colocar elas para dizer, olha, vamos fazer uma triagem avançada na emergência, então vamos mudar a nossa conduta, vou fazer uma diretriz sobre isso e eu tenho a revisão pronta, não preciso voltar na literatura e pegar tudo isso. E se eu não tiver para aquela minha pergunta específica, bom, talvez eu tenha que fazer uma revisão sistemática sobre aquele assunto, né? Para ter uma ideia, assim, ó, tipo, em relação a revisões sistemáticas, essa que a Cecília fez foi sobre ensaios clínicos randomizados com protocolos de triagem. No ano passado, final do ano passado, assim, só de ensaios clínicos randomizados ali, ó, no PubMed tinha 609 mil ensaios clínicos randomizados, né? Então, imagina se a gente tiver que ler o tamanho de conhecimento que tem na literatura para ter uma resposta. Então, o que já está publicado também é fonte de pesquisa, isso que é interessante na revisão sistemática, né? Eu posso ir lá buscar isso, né? E a outra coisa que a gente tem que ter em mente, assim, ó, que a cada 13 anos, tudo que está publicado lá já duplicou. Então, o que a gente sabia há 15 anos atrás, o conhecimento já duplicou até agora. Será que vale ainda? Então, de tempo em tempo, a gente tem que revisar as revisões sistemáticas que estavam colocadas ali, né? Para saber se aquilo está valendo ainda ou não, né? Tá? O que a gente tem da revisão sistemática é o estado da arte, né? Neste momento da arte, do conhecimento sobre protocolos de triagem avançada, né? Eu posso dizer para vocês que, sim, de fato, fazer protocolo de triagem avançada na emergência é bom, diminui o tempo de espera na emergência, né? E eu sei disso por quê? Porque a Cecília fez um trabalho com 27 mil artigos que ela buscou, né? E no final de fazer uma revisão de 27 mil artigos, ela chegou lá em uns 12 ou 15 artigos que eram exatamente aquela expressão do que ela estava buscando, né? Juntou esses artigos, né? E essa junção fez com que ela tivesse um valor no final para expor para nós, né? Então, no estado da arte que está agora, né? É isso que a gente sabe sobre o protocolo de triagem avançada, por exemplo, né?
Tá? Então, a gente diz de uma revisão sistemática, né, que ela vai fornecer dados para melhorar, para estimar melhor, para responder essas perguntas, né, para ter mais precisão, né, para aumentar o poder estatístico do que se sabia, né, tá? Claro, e limitações, né, a revisão sistemática ela é retrospectiva, né, então a gente vai na literatura para buscar ela, né, então são coisas que já aconteceram, não é, né, e se está na literatura, pode ser que a gente tenha uma coisa que a gente chama de erro de um viés de publicação, aquelas coisas que não foram publicadas, né? Então, quando a gente faz uma revisão sistemática, a gente tem que lembrar de que talvez tenham dados que não estejam expostos, né? Porque assim, ó, normalmente a gente quer fazer uma pesquisa, eu fiz lá uma coorte, ou fiz um ensaio clínico, e aí eu achei que aquilo ia dar legal, tal, e o resultado foi, não tem efeito. E aí, de vez eu publicar o que não tem efeito, eu nem publico, né? Eu guardo para mim, tipo, ou ninguém quer publicar o resultado que deu ruim, né? Acho que não deu bom aquilo, né? Não tinha aquela associação, não tinha. Né? Então, as pessoas não querem, as revistas às vezes não publicam isso. Quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, a gente não vai ver esse artigo, ele não está lá. Então, quando a gente faz uma revisão sistemática, a gente tem que lembrar que talvez tenham dados que não estejam na literatura expostos. Então, a gente vai ter que buscar eles lá em bancos de dados, naqueles protocolos lá. O cara fez um protocolo lá, registrou no Clinical Trials e não tem publicação. Eu vou ter que ir atrás dos dados primários dele lá, do que ele tinha, e botar isso dentro da minha revisão sistemática. E, claro, isso fica mais complicado de fazer uma revisão, né? Por isso que as revisões sistemáticas duram aí em torno de 9 meses, pelo menos, para nascer a criança aí, que é a publicação, né? Tendo isso em mãos, nesse pensamento, assim, tá, então, quando surge uma revisão sistemática, eu posso me jogar nela? Não. Eu tenho que saber, assim, do ponto de vista de método da revisão sistemática, se ela foi bem feita, né? Então, assim, não adianta, é a revisão sistemática, é a lei. Não é bem isso. Então, quando a gente for ler uma revisão sistemática, eu tenho que primeiro ver assim, fizeram um protocolo da revisão sistemática, sim, registraram o protocolo antes de começar a fazer, né? As análises que eles fizeram já estavam previstas antes, né, da revisão, né? Como é que eles fizeram a escolha de todos os artigos, né? E depois disso, eles passaram algum tipo de ferramenta para avaliar a força dessa associação que eles querem, né? Então, a revisão sistemática tem a questão mesmo de, ela pode dizer que sim, aquilo ali é o estado da arte, mas, eventualmente, fizeram, o método não está bom, né? A outra questão, e esse aqui é o passo a passo para a revisão sistemática, não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Mas é interessante saber assim, quando a gente está buscando uma revisão sistemática, a regra, eu vou dar uma regra, mas às vezes tem exceções, é isso que eu vou dizer assim. A gente tem que ver assim, é uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, beleza? É uma revisão sistemática de estudos observacionais de coorte, é uma revisão sistemática de relatos de caso, tá? Então, eu vou comparar revisão sistemática de ensaio clínico randomizado com ensaio clínico randomizado. Na outra revisão sistemática, eu vou comparar estudos observacionais com estudos observacionais, tá? Ou só série de casos com série de casos. Existem algumas revisões sistemáticas que comparam revisões, ensaios clínicos randomizados com estudos de coorte, com ensaios com séries de casos, com relatos de casos. Quando a gente está comparando tudo, né, é complicado de tu chegar numa conclusão. É mais ou menos assim, eu vou comparar 10 laranjas com 5 bananas e 3 maçãs. Quantos abacates eu tenho no final? Tipo, fica estranho isso tudo. Então, quando a gente está lendo uma revisão sistemática, a gente tem que ver se ela está apontando sempre para o mesmo método dela, né? E ela não está fazendo uma confusão nesse meio tempo, assim, né? Tá? E isso é bem importante para saber se as conclusões são válidas ou não são válidas, né? Essa é uma revisão sistemática que a gente publicou no ano passado sobre a eficácia do laser no tratamento da mucosite, né? E o que a gente tem no final de uma revisão sistemática, que é bem interessante, é quando a gente faz a condensação de dados, a gente tem o que tem aqui embaixo, nesse gráfico que a gente chama de forest plot, né? Que a gente consegue medir, assim, cada um dos trabalhos que foram colocados aqui, né? De cada lado, o quanto que eles são... no conjunto, o que eles querem nos dizer, né? No caso aqui, seria a favor do laser para tratar a mucosite, né, num paciente com câncer, né? Então, o paciente com câncer faz quimioterapia e dá lesões orais. Se eu usar laser nesses pacientes, eles vão melhorar ou não vão melhorar?
Essa que era a pergunta, né? Então, de modo geral, o que a gente está vendo aqui assim, esse losango no final aqui, ó, ele é a favor do laser. Então, fazer o laser é melhor do que não fazer o laser, né? Fazer só as medidas gerais. Mas o que a gente tem aqui na literatura são, ao fim e ao cabo, são poucos estudos, né? E isso está muito dito, está mais arraigado nos pacientes adultos. Então, o que a gente pode dizer? Fazer laser nos pacientes adultos tem uma razão para isso, eu posso botar no meu protocolo, assim. Não fazer, já é ruim, né? E nas crianças parece que fazer e não fazer dá no mesmo. Ó. Mas será que isso é real? Mas tem poucos estudos dizendo isso, né? Então, se eu quiser fechar, aqui tem uma lacuna de conhecimento, né? Então, eu posso propor lá, por exemplo, para o Hospital da Criança, que ali se faça um ensaio clínico randomizado com laser, né? Então, algumas crianças vão fazer o laser, se tiver mucosite, e as outras vão seguir um protocolo padrão. Né? Então, o protocolo padrão mais laser, protocolo padrão. A gente está autorizado a fazer isso. Eu sei que nos adultos funciona, e eu sei que nas crianças, tanto faz. E será que esse tanto faz é porque não tem muitos dados publicados ou de fato tanto faz, né? Então, eu posso propor um ensaio clínico nesse sentido, né? Então a revisão sistemática nem sempre tem que dizer, olha, sim, é bom, e quando não é bom, ou quando é igual, eu não vou publicar nada. Não, vou publicar igual. Né? Por quê? Porque todo o rito foi feito direitinho. Né? Como é que vocês estão agora? Acabei, de novo, vou fazer mais uma pausinha aqui antes de continuar. Sei que a gente consegue continuar, né? Mas tudo bem com vocês? Vocês estão aí ainda? Fernando, podia dar uma faladinha um pouquinho ali na medida de heterogeneidade dos estudos sim, no slide anterior? Posso. Aqui tem nas revisões temáticas tem vários parâmetros, assim, eu coloquei essa no forest plot e aquele losango assim, né? O 1 aqui do meio seria, não existe efeito para nenhum lado, assim, ele não é a favor de um, nem a favor, nem é da intervenção, nem do controle, é exatamente a mesma coisa, né? Que é quase como está nas crianças. A heterogeneidade que está colocada aqui, ó, aqui embaixo, que é o izinho ao quadrado, aqui, ó, tem aqui uma heterogeneidade, aqui tem outra, ó. O que eu estou vendo com isso aqui, ó? É o quão diferentes são esses extratos que eu estudei, né? São esses trabalhos que eu encontrei na literatura. Então, eu encontrei trabalhos lá dentro de um bando de trabalhos que a gente conseguiu ver, né, sobre o tema, não tem muitos publicados, e a gente agrupou eles e viu o quão diferentes são eles uns dos outros, né? E a primeira questão que a gente colocou assim é, mas por que eles são heterogêneos, né? É porque tem alguns trabalhos que a população deles é criança e a outra população é adulto, né? E quando a gente tira esses dois extratos um do outro, né? A gente vê que a heterogeneidade deles aqui vai a zero, ó, aqui e aqui, ó. Ou seja, eles são, se eu agrupar todos eles e tirar essa conclusão aqui de baixo, ó, que é o risco é 0,38, ou seja, eu tenho uma proteção de 62, né? Tá? Então, assim, isso que está colocado aqui assim, ó, é isso aí mesmo. Mas como eles são muito diferentes uns dos outros, eu tenho que saber qual é a que representa essa população. E quando eu faço essa análise de subgrupos aqui, né, que está aqui, ó, né, eu vejo que nesse grupo, nesses extratos aqui de trabalhos, ó, eu tenho heterogeneidade igual a zero. Aqui eles são bem homogêneos. E os das crianças também, entre esses dois, eles têm uma homogeneidade, eles são homogêneos, eles são mais ou menos parecidos às populações. E essa heterogeneidade pode ser de qualquer ordem, né? Eu posso ter as medidas diferentes, usei o laser diferente, usei a intensidade de laser diferente, né? Posso ter, no caso aqui, né? Eu posso ter isso de qualquer ordem. Tá? A heterogeneidade me mostra o quão diferentes eles são entre eles, né? Vou seguir aqui um pouquinho, né? Então, eu estava espero ter respondido aí, né, Diel? Mas enfim. Joia. O que a gente tem mais, assim, para falar, eu vou tentar falar no tempo que a gente tem ainda para discutir, espero que vocês estejam aí, né? São das avaliações econômicas, eu já falei também, eu acho umas 2 horas sobre isso aí com o pessoal do técnico em gestão, né? Então, provavelmente aí a Ana que está aí, a Ana Paula já me ouviu falar sobre alguns desses temas, mas eu vou colocar aqui um resumão sobre tudo isso, sobre as avaliações econômicas, que também são estudos que são interessantes a gente a abordar e que estão no nosso dia a dia também, né?
Então, o que a gente tinha visto, assim, né? A gente viu, assim, as pesquisas clínicas, aqueles ensaios de fase 1, fase 2, fase 3, né? O que a gente tem antes disso, que a gente não abordou aqui, são aqueles estudos experimentais em animais mesmo, ou em modelos lá, que é antes mesmo de trazer para humanos, né? Que são os ensaios in vitro ou em animais, né? Não era o objetivo nesse momento de falar sobre isso, né? De toda maneira, chega um certo momento que a gente tem esses ensaios feitos e a gente tem essa evidência posta, né? E aí, tudo isso vem para mudar o nosso dia a dia, né? Então, tem uma nova droga, tem uma nova intervenção, tudo isso vem para compor o nosso conhecimento, né? E aí, em cima disso, a gente vai ter a elaboração de protocolos, de diretrizes, né? Para como é que a gente vai conduzir tudo isso. Para elaborar um protocolo, para mudar as condutas ou fazer uma diretriz, a gente vai tentar se basear nas melhores evidências que estão ali, né? Então, a gente vai fazer uma análise de evidência, a gente vai fazer uma síntese disso, né? Ou uma revisão sistemática, uma meta-análise sobre aquilo ali que a gente acabou de mostrar. Entretanto, se eu quero colocar uma nova tecnologia para dentro de um sistema, como o SUS é, ou mesmo para dentro do hospital, como é o nosso, assim, eu tenho que começar a ver qual é o impacto financeiro disso, né? Então, assim, funciona, mas vale a pena eu introduzir isso no sistema? Por quê? Porque eu tenho outras tecnologias, talvez, que façam a mesma coisa e sejam mais baratas, né? Ou essa é melhor e é mais barata, né? Ou ela é melhor, mas eu tenho um custo maior nela, né? Então, eu tenho que saber, minimamente, qual é o impacto que isso vai ter financeiro, ou na minha instituição, ou mesmo no sistema como um todo, né? E, em cima disso, a gente tem as análises econômicas, que eu vou dar um passant sobre isso aqui, né? Tá? Além dessa análise econômica que a gente pode fazer, que elas podem ser análises completas ou incompletas, dentro delas eu posso também tentar avaliar qual é o impacto populacional sobre isso. Então, olha, tem uma estratégia que eu vou gastar tanto, e isso vai em unidade, né, naquela medicação, mas para eu colocar isso para toda a população brasileira, o impacto no orçamento é de qual tamanho, né? Então, tudo isso a gente consegue, tem formas, né, tem métodos para fazer, né? De toda maneira, isso vai nos dar aquela questão de eu vou tomar a decisão de incorporar essa tecnologia ou não incorporar ela, né? Tá? Então, o que a gente tem assim na questão de avaliações econômicas? Eu tenho a tecnologia disponível e eu tenho o meu recurso disponível, né? Tá? E a minha decisão é como é que eu vou usar melhor esses recursos, né? E eu vou ter que tomar uma decisão. Se eu sou gestor, eu tenho que tomar uma decisão sobre isso, né? Não incorporar a tecnologia também é uma decisão, né? Tem uma questão assim, tipo, essa vacina que está agora do Covid, ali adiante a gente vai ter que ter essa discussão, né? Tá? Claro, tem todo esse apelo e tal, né? A gente vai querer saber se ela é eficaz ou não, se ela é segura ou não. Já está sendo provado que sim, né? Que é segura, já estamos na fase 3, então provavelmente ela é segura e provavelmente ela é eficaz. Legal. Qual é o impacto orçamentário disso, o impacto financeiro desse negócio todo, né? Quando surgiu a vacina para o papiloma vírus humano, que também é interessante, que enfim, que também fez uma questão assim, funciona, né? Ela é segura, sim, é segura. Assim, qual é o impacto dela no sistema, né? Em 2006, quando ela surgiu, o impacto dela no sistema era tão grande que a gente tinha que praticamente tirar todo o orçamento do Ministério da Saúde, todo ele, para fazer só essa estratégia. Então, não tem como fazer isso. É como se eu não pagasse mais nada, assim, eu assim, não fizesse mais repasse nenhum para nada e fosse comprar uma vacina. Não tem como fazer isso. Então, a vacina não entrou em 2006, porque pela análise de todo o conjunto da obra lá em 2006, não tinha como entrar. Ela entrou em 2013, né? Quando se viu com mais estudos o tempo que ela permitia de imunogenicidade, ou seja, o tempo que ela permanecia eficaz, né? E também quando o valor dela baixou. Então, essa questão aí de análise, ela é importante porque talvez a gente tenha uma coisa que seja legal, só que ela é muito cara para todo mundo, né? Isso tem que estar bem definido, né? No nosso país, nem sempre isso é tão bem definido assim, né? Mas vamos adiante aqui, né? Para mostrar os exemplos disso aqui, né? Bom, tecnologia, né, qualquer intervenção que pode promover saúde, ou prevenir, ou fazer diagnóstico, tratamento ou reabilitação de doenças é uma tecnologia. Então, a gente pode fazer avaliação de qualquer coisa em saúde, né? A tecnologia pode ser uma tecnologia leve, como
um cuidado, um protocolo, ou pode ser uma tecnologia dura lá, que nem um novo acelerador linear, uma nova maneira de fazer um PET-CT, uma ressonância diferente, enfim, né? Ou mesmo uma medicação, né? A tecnologia é tudo que a gente aplica em saúde, né? Principais etapas dessa questão de avaliação de tecnologias aí, a gente tem as questões de segurança e eficácia, né? Funciona no mundo real, né? E depois de efetividade, assim, tá? Isso aí funciona no mundo real, no ideal, na eficácia, no mundo ideal, desculpa, no mundo ideal a eficácia, ele funciona lá, sob condições ideais ele funciona, e depois que a gente botar isso no mundo real, vai funcionar também, que é a efetividade desse negócio. E aí a gente começa a ter esses estudos de custo, efetividade, de impacto orçamentário, né? E depois de organização logística da mesma forma, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Opa. Aqui tem essa questão que eu estava falando sobre o mundo real, né? Então, assim, a efetividade do mundo real, né? Essas coisas funcionam mesmo, né? Tá? Aqui, ó, esse era o exemplo, o quadrinho que eu queria falar para vocês, ó. Então, a gente tem uma questão que é diferença de custo, diferença de efeito, né? Então, imaginem vocês, assim, uma tecnologia qualquer, uma intervenção que a gente vai fazer, pode ser uma medicação, enfim, né? Ela pode ter mais custo e ela pode ser mais efetiva, né? Ela pode ter menos custo, ela pode ser menos efetiva, né? O que a gente vê assim, ó, se ela tem um custo menor e uma efetividade maior aqui, ó, eu quero isso para mim, né? Ela custa menos e me dá mais efeito, né? Eu quero isso. Essa aqui a gente chama das tecnologias que são as dominantes, né? Tá? Ela é dominante. Agora, se ela tem uma desculpe, inverti aqui. Inverti. Se ela tá aqui, ó, dominante, ó. Se ela tem um custo menor e uma efetividade maior, ela é dominante. Esse é o quadrante aqui de baixo, tá? Eu inverti, desculpe. Então, assim, ó, se ela tem um custo menor, mas ela tem ela tem um efeito maior, é isso que eu quero, né? Agora, se o efeito dela é menor e ela ainda custa mais caro, quem é que vai comprar um negócio desse, né? Quem é que vai querer isso para ti, né? Então, essa tecnologia aqui, ela é dominada. Ela não vai conseguir entrar no mercado, ninguém vai querer ela. Então, a gente diz, olha, ela é uma tecnologia dominada, né? Entretanto, existem algumas tecnologias que elas têm um efeito melhor, elas têm mais efeito do que aquela que a gente está comparando, mas elas custam mais. E aí a gente vai ter que saber assim, tá, o quanto que eu quero pagar para ter aquele incremento. Tá? E existem outras tecnologias que até têm um efeito menor, mas elas custam bem menos. E aí a outra questão é assim, tá, eu quero pagar um pouco menos, eu posso admitir isso, porque o efeito não é tão diferente, ele é menor, mas não é tão menor assim. Então existe aqui uma linha tênue aqui, ó, que é mais ou menos por aqui, assim, ó, eu posso desenhar de qualquer forma ou mais inclinada aqui, né? Esta linha vai me dizer assim, ó, o quanto que eu quero pagar, né, para ter um pouco mais de efeito, ou o quanto que eu quero economizar para ter um pouco menos de efeito, ou quanto menos efeito eu consigo ter para economizar, né? Então, essa linha, ela é tênue e depende, olha aqui assim, ó, de lugar para lugar, né? Tá? Então, talvez, assim, aqui, a gente custa, olha, eu pago mais 100 mil reais aí para ganhar um efeito aqui que me diz assim, olha, tu vai viver mais 10 anos, tu paga isso? Eu pago esse negócio aí, né? Tá, mas e 200 mil? 200 mil, não sei se eu vou pagar para viver 10 anos, né? Então é uma questão que a gente tem que ver assim, e essa discussão ela é muito de cultura para cultura, né? Na América Latina, aqui nos latinos, a gente não tem uma cultura tão arraigada para discutir esse tipo de coisa, né? Na Inglaterra, o pessoal já discute isso com mais propriedade, assim, né? E aqui tem os tipos de estudo, né? Vamos ver se vai dar para falar sobre eles, mas assim, ó, quando a gente tem uma análise de custo, que a gente chama de análise incompleta, a gente pode ter a análise só do custo, né? O quanto custa tal coisa. Eu não vou comparar com nada, só vou dizer, olha, para fazer tal coisa custa isso, né? E está lá o valor. Né? A gente chama isso de análise de custo, simplesmente, né? A gente está desenvolvendo agora uma análise de custo aí de uso de autoeplásia aqui no Conceição, né? Então a gente sabe quanto que custa para o Conceição usar autoeplase no paciente com AVC isquêmico, né?
Tá? E não é só o custo da ampolinha de alteplase, né? Então, a alteplase, se a gente for comprar alteplase no SUS, ela custa um pouco mais de R$ 1.000 a ampola. Entretanto, para eu fazer a alteplase, eu uso um monte de coisa do sistema, um monte de estrutura do hospital e de profissionais que tem custo isso. E esse custo de 1.000 aqui, ele vai a mais de 10 vezes isso, né? Então, isso é uma análise de custo, tá? Mas eu comparei com o que isso? Não comparei com nada, eu só quero saber quanto que custa para fazer isso. Isso a gente chama de avaliação econômica incompleta ou análise de custo. Para eu fazer isso, a forma, o método que eu posso usar um método que a gente chama de microcusteio, que seria o padrão ouro. Então, eu vou ver assim, cada coisinha que está custando, cada tempo que cada pessoa atendeu o paciente, tudo, né? Ou posso fazer de macrocusteio. Eu vejo o que mais ou menos aquela unidade gasta e depois eu divido para o número de pacientes e vejo mais ou menos em média o que o paciente está gastando ali, né? Então, eu posso fazer de microcusteio ou de macrocusteio, né? Além disso, dessas avaliações que são de custo, assim, eu tenho outros tipos de avaliação que estão mais aqui no finalzinho do quadro, ó, que daí eu já tenho comparadores, né? Eu tenho 4 análises de custo aqui, que eu vou chamar de custo-minimização, custo-efetividade, custo-utilidade ou custo-benefício. A grosso modo, a gente chama tudo isso de custo-efetividade. Se é custo-efetivo, a gente tem um jargão assim, né? Na realidade, custo-efetivo é só um desses tipos. Tem os outros 3 tipos são um pouco diferentes desses aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho tempo de falar com você. Eu acho que eu vou conseguir pelo menos dar um panorama aqui, né? O custo-minimização, a gente considera assim, ó, eu vou comparar 2 tecnologias e vou ver se elas, o que eu sei delas, assim. Pelo menos eu vou considerar que essas 2 tecnologias, do ponto de vista de consequência, elas são equivalentes. As 2 me entregam a mesma coisa. Então, é simples de comparar. Qual custa mais, qual é a mais barata, né? Então, eu vou te pegar assim, ó, o custo de uma menos o custo da outra, né? E é isso. Isso é simples, né? Mas existe isso? Sim, existe. Assim, tipo, por exemplo, está aqui, ó. Eu vou tirar o útero de alguém, né? A esterectomia, vou tirar o útero, com uma tecnologia que é com um robô, ou com outra tecnologia que é com laparoscopia, né? Um vídeo laparoscópico. Ao fim e ao cabo, eu vou ter o útero retirado, né? Certo? Então, eu vou entregar a mesma coisa. Qual é a que custa menos, né? Tá? Então, essa é uma análise de custo-minimização. A entrega é a mesma, eu vejo qual que custa mais barato, né? Tá? A laparoscopia é mais barata que o robô, né? Tá? Enfim, né? Outra questão assim, de custo-efetividade, o legal de custo-efetividade é que ela mede as consequências, aí sim, eu tenho 2 tecnologias, tá? Elas têm consequências diferentes e elas custam diferentes. Né? Então, eu vou saber qual é o impacto delas naquela medida, né? E a medida, né, o desfecho vai ser em unidades naturais. Então, caso evitado, morte evitada, ano de vida salvo, né? Tá? E eu vou fazer uma relação que a gente chama de relação de custo-efetividade incremental. Eu vou pegar assim, ó, o custo do novo tratamento menos o custo do tratamento usual, né? E eu vou fazer isso sobre a efetividade do novo tratamento sobre a efetividade do tratamento usual. Então, eu vou ter lá assim o quanto... Deixa eu ver se eu tenho aqui para frente, né? Tem um exemplozinho assim. O que eu devolvo, né, de desfecho de efetividade, o quão melhor eu devolvo e o quanto custa isso, né, a mais em relação ao anterior. Tá? A vantagem disso é que eu tenho desfechos específicos, vai ser mais ou menos assim, olha, custa para salvar uma vida, se eu aplicar essa tecnologia, R$ 1.000 a mais do que se eu não aplicar ela. Daí eu vou fazer análise se isso vale a pena eu pagar os R$ 1.000 ou não. Né? Então, é mais ou menos disso que eu vou ter essas questões de custo-efetividade. Né? Tá? Eu posso daí fazer isso assim e extrapolar isso com outros cenários de saúde, né? Que é mais ou menos assim, para eu salvar uma vida comprando um ecógrafo, eu tenho que gastar R$ 1.000. Então, eu vou começar a salvar uma vida, R$ 1.000. Se eu pegar uma outra tecnologia assim para salvar uma vida, assim, se eu usar a medicação X, eu tenho que gastar R$ 5.000 para salvar uma vida. Tá, então, vale a pena comprar um ecógrafo ou a medicação X? Por quê? Porque eu estou entregando mais um ano de vida. E é essa comparação que daí eu consigo dizer, olha, vou pegar meu recurso, né, e vou comprar o ecógrafo, não vou comprar aquela medicação. Mas daí o outro vai dizer, mas a medicação salva a vida. Sim, mas eu consigo salvar vidas com outro.
também, né? Então eu consigo comparar essas duas medidas que às vezes são bem diferentes, né? Vale mais a pena vacinar a população inteira ou comprar uma medicação para câncer, né? E aí, mas é o mesmo valor, mas eu vou ter que comparar essas duas coisas com uma certa medida, né? E aí, custo-efetividade, eu consigo fazer isso, né? É uma das formas de fazer isso. Aqui tem uma questão, eu tenho muita coisa da ginecologia, porque eu sou ginecologista, não apresentei assim como vocês também, né, tá? Mas vocês já notaram que eu falo bastante sobre mulher aqui, sobre coisas femininas, né, tá? Aqui tem uma questão aqui que é o custo-efetividade de fazer 2 leituras ou uma leitura, né, na mamografia para o screening de câncer, né? O que eu quero saber, assim, se eu diagnostico mais, isso é melhor, né? Quanto isso custa, na realidade, né? E, na realidade, o que a gente vê assim, ó, que fazer 2 leituras de mamografia ou uma, eu entrego mais ou menos o mesmo número de diagnósticos, né? 5% numa e 4,7% no outro, né? Só que custa bem mais fazer fazer 2. Então, fazer 2 mamografias não é custo efetivo, não é uma estratégia custo efetiva, né? Tá? É isso que a gente diz assim nesse caso, né? Outra análise econômica que a gente chama de custo-utilidade, né? Que é parecida com a custo-efetividade, mas o que a gente mede aqui é o desfecho com anos de vida ajustado por qualidade, né? Que a gente chama de QALY, né? Ou a VAC, né? Anos de vida ajustado por qualidade. A gente não está dizendo assim quantos anos tu ganhou, mas é quantos anos de vida ajustado por qualidade. E essa medida de anos ajustados por qualidade, esse QALY, é uma medida que tem que ser feito um estudo qualitativo, olha só, as duas coisas se entrepondo, né? O quant com o quali, né? A gente tem que fazer um estudo qualitativo anterior para saber o quanto vale, o quanto é esse quali, né? É mais ou menos assim, ó. A gente pergunta para fazer uma coisa bem esdrúxula, assim. A gente pergunta para os pacientes quantos anos de vida tu daria a mais se eu amputasse tua perna, ou seja, se eu amputar tua perna, tu vai ficar sem uma perna, vai ser difícil de caminhar. Quantos anos de vida tu acha que isso vale de ti? Vai dizer, olha, eu daria 3 anos de vida para amputar minha perna. O outro já dizia assim, olha, não tem jeito, se amputar minha perna, isso não é para mim, assim, eu não posso viver sem a minha perna. O outro, olha, eu dou 10, pelo amor de Deus, não amputa minha perna, eu te dou 5 anos de vida. E a gente consegue, então, ajustar os anos de vida naquela população específica para aquela condição. O que a gente vai fazer é uma coisa muito similar ao custo-efetividade, eu vou medir aquelas, só que o meu desfecho vai ser em anos de vida ajustado por qualidade. Aqui, os pesos de utilidade, que é esse QALY, eles vão variar de 1 para a saúde perfeita ou 0 para a morte. Então, eu vou ajustar isso de 1 até 0. Ou até pode ser negativo, se a população achar que tem alguma coisa pior que a morte, né? Tá? E eventualmente até pode acontecer isso, né? E aqui estão as vantagens disso, né? A gente pode relacionar a qualidade de vida com vários tipos de intervenção, consigo comparar também intervenções bem diferentes, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Vai ser muito similar à análise do custo-utilidade com custo-efetividade, né? Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui tem um exemplo também que vem na minha jogada aqui da ginecologia. Ó. Aqui é só um exemplo hipotético, assim, que é, imagine assim, um tratamento de câncer de mama em mulheres acima de 60 anos. Né? O custo médio para o paciente agora de um tratamento controle, assim, de um tratamento padrão, seria R$5.000. E eu entrego 12 QALY, né? 12,5 QALY, né, para ela. Então, 12 anos de vida, 12,5 anos de vida ajustado por qualidade. Se eu fizer um bloqueio hormonal nessa paciente, né, ele vai custar R$20.000. Então, o tratamento normal custa 5.000. Mas eu entrego de efetividade 13,8 QALY, 13,8 anos de vida ajustada por qualidade. O que eu estou fazendo com isso aqui tudo? Olha, se eu botar a razão de custo incremental, né, tá? Eu vou pegar o valor dos 20.000, o valor do tratamento novo, menos o valor do tratamento anterior, e vou depois dividir isso por que eu estou entregando de efetividade, né? Desculpa, aqui é de utilidade, né? Botei efetividade aqui, é utilidade. De utilidade, que é 13 QALY, menos os 12, né? E vai dar R$11.500, né, por QALY. A interpretação disso é assim, ó,
Ao tratar as mulheres com mais de 60 anos de idade com bloqueio hormonal, ao invés do tratamento padrão, vão ser gastos R$ 11.500 para aumentar a expectativa de vida em um ano ajustado por qualidade. E aí a questão é assim, ó, vale a pena eu pagar R$ 11.500 para ter mais um ano de vida ajustado por qualidade? Para viver mais um ano bem? É mais ou menos assim, né? É isso? Vale a pena fazer isso? Aí depende do que eu estou disposto a pagar, né? E aí, assim, ó, quando a gente está... Qual é a perspectiva? Assim, ó, nos Estados Unidos, eles estão dispostos a pagar até $150 mil por quali. Na Inglaterra, eles estão dispostos a pagar em torno de 90 mil. Antes era euros, agora estou com euros na cabeça. Agora, qual é a moeda que estão lá agora? Mas, enfim, é 90 mil euros, tem que converter agora para a moeda deles. É 90 mil euros que estavam dispostos a pagar por quali. E no Brasil, a gente não tem essa discussão. Mas quando a gente não tem essa discussão de quanto eu estou disposto a pagar por mais um ano de vida, o que a Organização Mundial de Saúde diz, olha, é em torno de 3 vezes o PIB, né? Isso daria, depende do ano, né? Se nós estamos no meio atípico, mas é em torno de 30 mil a 90 mil reais, assim, a coisa varia de 30 mil a 90 mil. Né? Então, assim, 30 mil reais, olha, dá para pagar 11 mil, 30 mil seria um negócio que vamos pagar até 30 mil para o quali, né? Então, a estratégia do bloqueio hormonal valeria a pena, né? E o quarto tipo de avaliação econômica completa é o que a gente chama de custo-benefício, né? No custo-benefício, ele vem da teoria econômica, a gente vai tudo vai virar número, tudo vai virar consequência, a consequência de qualquer intervenção, a intervenção, tudo vai virar valor econômico. Então, um ano de vida vai virar valor econômico, né? Uma vida salva vai virar valor econômico. Então, eu vou ter tudo isso em valores econômicos, né? Então, tanto o eixo de consequência vai virar resultado monetário, né? Tem várias métricas para a gente fazer isso, né? O que acontece nisso, né? É o quanto que eu vou investir e o quanto que eu vou retornar com isso, né? De novo, a avaliação final vai ser custo de um menos o custo do outro, porque eu vou investir, sei lá, aqueles 11 mil, eu não vou estar buscando quantos qualis eu estou trazendo de volta. Eu vou investir 11 mil e posto que essa paciente vai voltar para a comunidade, vai voltar para a sociedade, ela vai produzir e tal, então ela vai devolver para a sociedade no resto de vida que ela vai ter, naquele ano todo a mais, naquele ano ela vai produzir 30 mil. Então eu investi 11 e vai voltar 30 mil. Né? Então, transformei tudo em valor. Então vale a pena investir 11. Agora, assim, se o retorno não for adequado, né, então tudo vai virar valor, talvez eu não precise investir naquela tecnologia. Então, o custo-benefício está muito mais para a teoria econômica, a gente encontra menos isso, assim, então, para as questões de saúde, né? Custo-benefício e custo-efetividade, direto a gente encontra trabalho sobre isso, né? Tá? Mas aqui tem ó, um custo-benefício, né, na análise da prevenção de infarto súbito, né, com implante, com um implante que vai cardioverter o paciente versus o uso de amiodarona, né? Então, o que se fez foi o custo do cardioversor, o custo da amiodarona, e aí tu vai manter esse paciente vivo quanto ele devolve para a sociedade, né? Então, ao fim e ao cabo é isso, né? Última coisa que eu vou dizer para vocês, espero que vocês estejam aí ainda, né? Que bom, a gente pode fazer isso, as avaliações econômicas indo para campo e buscando os dados, mas a gente pode ter todos esses dados, assim, tudo que a gente viu até agora, assim, eu tenho estudos observacionais, eu tenho as cortes todas, eu tenho os ensaios, os estudos experimentais, eu sei o que acontece em cada tipo de indivíduo, com cada tipo de doença, quanto tempo ele vive se eu fizer uma intervenção, eu sei pelos estudos de custo qual é o valor da intervenção, e eu posso modelar isso, fazer modelos econômicos, né? Modelagens econômicas em saúde. Uma delas é uma árvore de decisão, né? Eu faço simplesmente um desenho assim, tipo, o grupo tal, eu vou fazer intervenção, não vou fazer, com a intervenção tantos vão morrer, tantos vão ficar bem. O outro grupo não tem intervenção, tantos vão morrer, tantos vão ficar bem. Só que a árvore de decisão por si só, ela é muito estática, né? Então eu preciso de uma coisa que seja um pouco mais maleável, que são os modelos de Markov, que está colocado assim, que é mais ou menos a árvore de decisão, só que um paciente, ele pode, depois de uma intervenção, ele pode ficar bem por um tempo, ou ele pode vir a óbito,
em não vindo a óbito ficando bem, ele pode, depois de ficar bem, ele pode piorar de novo, ou ele pode ficar bem mais tempo. Em ficando bem mais tempo, ele pode talvez vir a óbito, ou talvez piorar de novo, ou assumir um outro. E aí, então, ele tem uma série de ramificações que esse paciente pode girar em cada um desses estados de saúde. Eu jogo isso no modelo, nesses modelos, e cada um dessas intervenções, eu tenho um percentual, né, que eu vou colher na literatura, e eu posso fazer como se fossem coortes ou coortes hipotéticas do impacto desses fatores, né? Ou mesmo como se fossem ensaios clínicos hipotéticos, né? Então, vamos pegar uma vacina, se eu colocar a vacina na população, qual é o impacto disso na incidência da doença, quantos não vão se adoecer, quantos vão adoecer, e eu vou rodando isso, quantos pacientes hipotéticos eu quiser fazer, né? Isso a gente chama de análise de Markov, que eu posso fazer isso por simulação de coortes ou por microsimulação, né? Aí isso é mais específico ainda. Eu posso dar características para cada um dos indivíduos. Eu vou botar assim, o paciente que é diabético eu boto aqui, o paciente que não é eu boto lá, o paciente hipertenso eu boto aqui, enfim, eu posso dar várias características para eles, muito mais complexo do que a gente vinha vindo até agora, mas é possível de fazer isso, e são análises que, para o gestor, né, que vai tomar decisão, às vezes são muito importantes, porque ele vai querer saber de antemão se aportando aquela tecnologia, mesmo com um recurso que seja penoso para ele ter, qual é o impacto na população que ele vai ter, né? Então, essa análise ela pode ser feita, né? Bom, obrigado por estar aqui até agora, todos vocês, né? Tá aqui o meu e-mail, né? Lá, aqui do GHC que a gente usa, né? A gente fica à disposição aí ali no setor de pesquisa para ajudá-los no que for preciso, né? Fico à disposição de vocês aí, né? Fernando, obrigada. Nada. Fala, Dani. Eu ia dizer isso. Muito obrigado, Fernando. Foi muito legal a exposição. Aprendi algumas coisas da relação aí entre árvore de decisão, porque eu estava em Forest Decision, né? E elas com a árvore de decisão aleatória, que aí é um algoritmo passível de ser totalmente explicável. Mas aí, de novo, a gente chega ali em cadeias de Markov e enxerga claramente aí matemática e aplicação na saúde, né? Total. Então, obrigado aí pela tarde, foi muito bom, pelo menos eu gosto aí do assunto, né? Por isso que me inscrevi. Então, agradeço. Joia. A gente só tem a agradecer. Acho que depois de uma tarde dessa, também a gente sai com a cabeça cheia, assim, vontade de anotar para não esquecer. A atividade ela foi gravada e foi transmitida pelo YouTube, então ela vai ficar lá também no canal do YouTube, quando a gente quiser rever, enfim, tirar alguma dúvida. A gente quer agradecer muito, muito, muito ao Fernando, que prontamente sempre atende nossos pedidos aí para conversas e dar aula como ninguém, é muito bom. Agradecer a participação de vocês, os persistentes, né, Fernando? Isso. Vai. E a gente tem mais uma atividade nesse ciclo de atividades que vai ser na sexta, sobre pesquisa Quali. E depois a ideia é também mandar um e-mail para vocês com uma avaliação, dicas, sugestões, enfim, para a gente pensar os futuros encontros. Não sei se alguém tem mais alguma questão para fazer para o Fernando. Pessoal no chat, Fernando, vale a pena tu dar uma lida. Muitos elogios, muitos agradecimentos. Tá, agora eu abri o chat aqui, né? Agora tu te atualiza aí. Me atualizo aqui, beleza. Então tá, gente. Muito obrigada para todo mundo. Qualquer coisa, o Fernando deixou o contato aí para a gente seguir conversando. Obrigadão. Grande abraço. Feito. Abraço aí. Valeu. Tchau, tchau.